Esse cara é um dos caçadores mais fortes do mundo, mas quando derrota o chefão final, ele desiste dessa vida e quer virar um escritor de novel sobre caçadores. Coisa que ele é um merda, pois a sua realidade é um tapa, uma kill. Então tudo que ele escreve é um lixo. E para aprender sobre a sua ex-profissão, ele se mete no meio dos perebas de rank C pra ver realmente como é a vida de um caçador de verdade. Porque, bem, ele é um monstro e vai ter que acabar voltando a ser um caçador, porque escritor não dá. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal pra batermos a nossa nova meta de 110 mil inscritos. E hype muito esse vídeo pra talvez entrarmos no ranking semanal, o que seria muito foda. E se quiser apoiar o canal financeiramente e receber conteúdo exclusivo toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E então, mas é isso, agora vamos de obra. A história começa com um garoto em frente ao seu computador, e logo ao seu lado ele recebe uma ligação. E ele pega o celular e pergunta quem é. E a pessoa do outro lado da linha chama ele de autor e pergunta se por um acaso ele não gosta dele. E o garoto, bem surpreso, só escuta aquele cara falando que se esse for o caso, ele deve se sentir à vontade de dizer pra ele, pois ele irá arranjar um autor diferente. Mas o moleque fala que não. E aquele cara pergunta se talvez ele não esteja satisfeito com os termos do contrato. Mas o garoto desesperado fala que os termos do contrato são bons e o senhor editor é incrível, então não é nada disso. E aquele cara fala que então isso é um alívio. Mas ele, com uma voz de raiva, pergunta se isso não é estranho. Então por quê? Ele continua fazendo ele dar a mesma bronca sempre. E ele continua escrevendo histórias sobre caçadores, sem nem pesquisar sobre elas. E não importa o que ele tá escrevendo, isso é o básico. Mas o moleque disse que pesquisou sim e descobriu que os protagonistas apelões são mais famosos hoje em dia. Mas aquele cara pergunta como assim pesquisou. Então isso quer dizer que está tudo bem um boss morrer em uma única porrada. E ele entenderia se fosse um monstro de rank B ou rank C. Mas ainda assim é um monstro de rank S. E o moleque muito nervoso fala que isso é para os leitores terem uma rápida satisfação e terem a sensação de um clímax. Mas aquele cara pergunta se ele acha que os leitores são burros. E ele precisa convencê-los com a construção meticulosa. E ele não pode simplesmente entregar a cabeça do chefão para o protagonista em uma única porradinha de leve. E ele fala que esse nem é o único problema da sua história, o que deixa o moleque bem nervoso. E ele continua dizendo que vai parar por hoje e vai enviar um e-mail para ele com o resto do feedback. E ele implora que ele faça algo melhor da próxima vez. Enquanto o moleque totalmente branco pensa que ele acabou de ser esculachado de novo. Mas ele se pergunta o que tem de errado com a história dele. E ele achava que era o melhor trabalho que ele já tinha feito na sua vida. Mas pelo visto foi um total lixo. Só que escutando as notícias no jornal, o apresentador diz que um monstro de rank A apareceu no centro de Toronto. E o governo canadense e os caçadores estão respondendo, mas a contenção ainda é difícil. E de acordo com as autoridades, a escala do aparecimento desse monstro é sem precedentes. E são previstas muitas vítimas e danos a propriedades. E daquele moleque tira o óculos e fala que então ele tem que fazer uma breve pesquisa, não é? E agora se não muda para Toronto, onde a cidade está sendo invadida por dois monstros gigantescos. E até um helicóptero que estava tentando combater esse monstro é arremessado contra um prédio. E vários outros monstros voadores gigantescos começam a voar pela cidade. E o exército começa a atirar naqueles monstros. E eles se perguntam quando os reforços irão chegar. E aquele cara manda ele correr e buscar por eles rapidamente. Só que para surpresa dele, ele fala que no fim, eles não conseguirão proteger a cidade, com o pé de um monstro gigantesco bem em cima deles. E no momento que os dois desesperados começam a gritar, assim que ele fecha seus olhos, aparece um raio no céu, eletrocutando aquele monstro. E ainda assim colocando a barreira para proteger aqueles dois. E eles perguntam o que diabos está acontecendo ali. Só que encarando o céu, tem um homem coberto por raios, em cima daquele monstro. E esse cara encara os outros monstros, deixando eles com muita raiva e avançando pra cima dele. E ele, que tá poucas ideias, só se teletransporta pra frente deles e toca bem na sua cabeça, evaporando aquele monstro com seus raios. E o outro monstro vendo aquilo, fica com muito medo. Mas aquele cara estende sua mão e dá um estalar de dedos, eletrocutando rapidamente aquele outro monstro. E depois que seu corpo explode e os pedaços do seu corpo caem pela cidade, aqueles dois soldados perguntam quem é aquela pessoa. Mas os civis o reconhecem, falando que ele com certeza é um dos 12 apóstolos, chamado de o Imperador do Trovão, com ele estendendo sua mão, coberto por raios. E assim os civis começam a gritar pelo seu nome, enquanto ele nem responde eles e só some dali. E depois de derrotar os monstros, ele pensa nesse realismo e o caçador lendário, chamado de Imperador do Trovão, com um poder incrível além da comparação, ele se tornou conhecido por todo mundo. E se ele lê uma mensagem no seu celular, pedindo que dessa vez ele conserte o realismo da história. E eles perguntam por que aquele cara fala que seu trabalho não tem realismo, pois a lenda entre as lendas, ser chamado de Imperador do Trovão, funciona muito bem pra ele. E assim o seu cabelo começa a escurecer. E ele fala que não entende. E no momento, ele é um aspirante a autor de web novel. E agora ele tem ainda mais certeza que escrever realmente não é pra qualquer um. E assim voltamos alguns anos atrás, com a aparição dos portais. E de repente, sem dar tempo nem para as pessoas se adaptarem a esse fenômeno absurdo, monstros começaram a sair daqueles portais. E uma criancinha apontando para aquele monstro, achando que era igualzinho o dinossauro do seu brinquedo, já viu seu pai correndo para pegá-lo. E assim é dito que algumas pessoas despertaram habilidades especiais no meio daquele conflito. E para surpresa do pai do garoto, aquele moleque simplesmente esticou a sua mão e fez um escudo para protegê-los. E assim é dito que as pessoas com habilidades especiais se tornaram caçadores. E a paz voltou à Terra, graças ao trabalho dos caçadores. Mas quando o povo estava acostumado com aquela calmaria, o mundo foi atingido com uma nova provação, conhecido como o pior desastre da história, o Portal do Caos. E mesmo com a força combinada de incontáveis caçadores, selar o portal era impossível diante dessa ameaça esmagadora. E no momento em que a humanidade encarava a crise de extinção, 12 indivíduos ao redor do mundo, os que possuíam o poder de mais alto nível, os chamados caçadores lendários, entraram em ação. E eles derrotaram a catástrofe conhecida como o Portal do Caos e se tornaram heróis que salvaram toda a humanidade. E esses são os 12 apóstolos. E após o Portal do Caos ter sido concluído, um deles com o relógio fala que o tempo decorrido da entrada do portal
total, até o término, foi de 79 horas, 17 minutos e 8 segundos. E a besta da destruição foi eliminada. E a garotinha ao lado fala que não aguentava mais. E a outra mulher fala que eles fizeram um bom trabalho. E com isso vai demorar pelo menos 100 anos, até que o portal do caos abra novamente. E hoje é a última vez que os 12 apóstolos irão se reunir. E ela pergunta para todos o que eles irão fazer a partir de agora. E a garotinha diz que vai tirar férias no Havaí. O outro fala que tem 4 comerciais de equipamentos de caçador para gravar. E aquele carinha com óculos acha que vai focar em inventar mais coisas por aí. Daí alguém pergunta para aquele loiro o que ele pretende fazer, chamando ele de Imperador do Trovão. E ele tem uma cara de que ainda não decidiu. E o velho fala que nem é uma decisão fácil. O seu poder é grande demais para ser controlado por uma única pessoa. E o único erro pode causar consequências irreversíveis. E então ele pergunta por que eles não buscam juntos o verdadeiro caminho de um caçador. Mas o garoto diz que não quer nada disso e vai simplesmente largar tudo. E o velho diz que já imaginava, mas quando ele se toca do que o moleque falou, ele pergunta como assim. E todo mundo olha pra ele em choque. Daí o garoto pergunta por que tá todo mundo chocado. E aquele carinha ao lado pergunta pra ele se ele tem noção do que ele acabou de falar. E digamos que ele larga a vida de caçador. O que diabos ele vai fazer da vida agora? E o garoto diz que vai ser um escritor, o que surpreende todo mundo mais uma vez. Daí ele fala muito animado que vai ser um autor de web novel, que inclusive faz histórias de caçadores. E agora em um teatro, o apresentador diz que para fechar com chave de ouro, ele vai citar uma passagem do seu livro. E antes de começar a escrever, eles devem imaginar que estão contando uma história para alguém que está bem na sua frente e garante que essa pessoa nunca, jamais fique entediada. E eles devem se lembrar disso, em que web novels, a propriedade número 1 é a diversão, a segunda também é a diversão e a terceira também é a diversão. E o nosso garoto vendo aquela palestra começa a anotar tudo que aquele cara diz. E assim nos é dito que 9 meses depois do fechamento do Portal do Caos, o caçador Imperador do Trovão se tornou um aspirante a autor de web novel. E na cabeça dele ele sente que tá explodindo de ideias. E fala que então agora ele deve trabalhar enquanto a sua inspiração está chegando. Mas alguém rapidamente vai lá e fecha o notebook. E eles perguntam o que ele tá fazendo ali. E depois de uma sessão de estudos, é natural sair para beber. Só que o nosso garoto pensa que o prazo dele é até amanhã. E aqueles caras bem tristes entendem o problema dele e falam que vê ele por aí então. E com isso o protagonista pensa que por algum motivo ele está se sentindo muito bem hoje. E talvez seja o que o James Patterson falava, a hora de uma obra-prima. Mas o que ele não esperava era que algo apareceria bem no esgoto logo atrás dele. E assim uma atendente chama pelo cliente número 18 e fala que o seu latte de arroz está pronto. E ele só pede pra deixar ali. E ela pensa que não quer mais lavar a louça, mas ele não para de beber como um tanque. Parece um poço sem fundo. Mas com isso nosso garoto diz que agora é hora de pegar o embalo e começar a escrever. E assim ele coloca o seu fone e começa a escrever a sua grandiosa história. Só que bem nas suas costas aparece um monstro com vários tentáculos. E o monstro começa a atacar as pessoas. E as pessoas do lado de fora são jogadas contra aquele café. Mas o protagonista nem percebe aquilo e pensa que a sua história está indo muito bem. E só falta caprichar na última linha e fechar com chave de ouro. Só que para a infelicidade dele, na hora que ele ia fechar a sua história e clicar para salvar, aquele monstro quebra o vidro do restaurante e simplesmente faz todos os seus itens saírem voando. E até o seu notebook, que tava com tudo salvo, foi completamente destruído. E ele tremendo tenta pegar ele de volta, mas aquele monstro começa a encará-lo e já vai para atacar o nosso garoto. Mas para o choque dele, o nosso herói entra em fúria e fala que o seu manuscrito foi destruído e rapidamente dá um tremendo choque naquele tentáculo, o que faz aquele monstro ser completamente derrotado muito fácil. E assim ele chama ele de polvo e começa a chutá-lo, mandando ele levantar, pois ele ainda não apanhou o suficiente. E depois daquilo, a cena muda pra uma garota gritando e perguntando o que aconteceu com o Jason, vendo aquele cara boiando na piscina. E quem estava assistindo aquilo era uma garota, falando que é realmente uma loucura. E esse desenvolvimento é incrível. Os dramas são melhores quando mais caóticos. E essa menina estranha assistindo isso é a Hongyeon Tae-seo, uma caçadora de rank S. E logo ao seu lado, o seu irmão mais novo só encara ela e fala que ela é realmente uma bagunça. E esse é o mais novo dos 3 irmãos, o Tae-jun, um estudante do ensino médio. E essa garota, a Seo, é uma das melhores rank S do país e é a capitã da 7ª divisão da Guardian, uma das melhores guildas da Coreia. E não só isso, mas com seu visual delicado e ótimo senso de moda, ela é uma estrela no mundo dos caçadores, com uma imensa popularidade. Mas vendo ela daquele jeito, o irmão dela se pergunta quem diria que ela é isso bem do seu lado. E assim ele muda de canal. E ela, bem puta, pergunta o que ele tá fazendo, dizendo que aquela era a cena mais importante. E agora sua preciosa folga foi totalmente arruinada. Mas o irmão dela pergunta como assim folga, falando que ela é uma freelancer desempregada. Só que nesse momento, os dois percebem uma mensagem no celular. E daí na televisão, o noticiário começa a informar que um portal apareceu de repente no distrito Mapo. E devido à área ser designada como uma zona vermelha, os moradores devem evitar sair de casa. E nesse momento, a Seo diz que ela vai indo. E uma dela pergunta se ela recebeu um chamado. Mas ela diz que não exatamente. Mas é melhor ela ir lá. E aquele cara fala que o trabalho dela é bem legal, mas ela não precisa ir. E ela bem em dúvida pergunta como assim. E o moleque diz que acontece que ele está por aí fazendo alguns trabalhos por perto. E ele tá falando de um certo desempregado. Ou na verdade, um péssimo escritor. E quem estava exatamente em Mapo era o nosso garoto, olhando para o seu notebook completamente destruído. E depois de analisar um pouco, ele percebe que até o seu HD quebrou. E no fim, esse é um destino de merda. E o seu primeiro trabalho deveria ser o seu negócio de verdade. E ele pensava que com essa história, ele iria ganhar muito reconhecimento e fazer a sua incrível estreia como um escritor novato. E se tornando um escritor popular, ele venceria o prêmio de melhor novel do ano, para dar palestras e finalmente começar o seu auge. E ele se imaginou fazendo tudo isso, mas tudo está destruído, bem em frente aos seus olhos. E ele pensa que, como esperado, fritar alguns polvos não vai ser o suficiente. E se ele volta a ser loiro e fala que já que chegou a esse ponto, ele vai ter certeza de devolver
devolver o que eles fizeram com ele, pois com certeza eles mexeram com a pessoa errada. E se ele fica procurando onde está o chefão, mas ele encara lá do outro lado da cidade uma névoa escura e fala que então ele está ali. E daí a cena muda diretamente para um grupo de agentes, falando que o time confirmou que evacuou todos os cidadãos. E aqueles caras falam que eles fizeram um bom trabalho, mas um carinha lá atrás bem feliz fala que eles devem aguentar um pouco mais. E o outro se pergunta se isso não está fácil demais para um portal inesperado. E é tudo graças ao poder esmagador do seu capitão. E esse cara é o capitão da 4ª unidade da Guardian, o Ma Seok-ji de rank A. E se ele fala para os outros pararem de conversa fiada e se prepararem para derrotar o chefão, pois logo ele vai aparecer. E aquele cara é bem feliz e pergunta qual é o problema, pois o seu capitão é de rank A e um chefe de portal de rank A não é um problema para ele. Mas aquele cara diz que mesmo assim ele não deve baixar a sua guarda e não ficar relaxando enquanto vai aparecendo um monstro passando pelos prédios. E aquele cara diz que nunca se sabe de onde o inimigo pode atacar e eles devem formar as fileiras de novo. Só que para o choque de ambos, aparece um enorme monstro bem na sua frente. E eles perguntam o que diabos é aquilo. Já viram um tentáculo para atacá-los. E depois que o tentáculo toca no chão, os três pulam para trás. E se perguntam se aquilo é uma hidra. Mas isso é um portal de rank A. E como ela pode aparecer em um lugar assim. Só que assim que ele levanta aquele tentáculo dela, ele só vê um sangue jorrando dela. E seu capitão percebe que aquele sangue é do moleque com quem ele estava falando antes. E entra em choque na hora. E se ele grita alertando os outros que o chefe do portal apareceu. Um monstro-chefe, a hidra de rank AAA. E nesse momento os outros agentes começam a lançar vários mini-mísseis pra cima daquela hidra. Mas enquanto eles fazem isso, a hidra simplesmente dá uma rabada no prédio deles. Enquanto o capitão se pergunta como um monstro de rank AAA poderia aparecer em um portal de rank A. E se talvez essa seja uma mudança de portal. E ir encarando seus outros colegas, ele pensa que pra ele é totalmente impossível derrotar esse monstro. Já vendo aquela hidra lançando fogo pra cima deles. E eles são pegos no meio daquele fogo. Mas pra surpresa dos dois agentes, eles foram salvos. E quando eles olham, o capitão usa um escudo para defendê-los. Enquanto ele pensa que é uma merda, eles não têm tempo para esperar calmamente. E eles precisam comprar tempo até que os reforços cheguem. O problema é que o poder de uma única cabeça é quase de classe A. E se todas as cabeças atacarem, é incerto se ele vai sobreviver. Mas ele pensa que isso não importa, pois ele não pode desistir assim. E se tem pessoas a serem salvas, ele tem que dar o seu máximo. Já com seu grande martelo, atirando pra cima daquela hidra. E carregando seu poder, ele ativa a habilidade Impacto Poderoso, esmagando uma das cabeças daquela hidra. E ele percebe que conseguiu, mas o ataque só fez efeito em duas cabeças. E então, outra cabeça aparece bem nas suas costas. E quando ele olha pra ela, ele percebe que tá muito ferrado. E depois que o fogo alcança, até o seu martelo é jogado fora. E ele cai no chão pensando que isso é uma droga. E ele não pode morrer ali. E se ela lançar esse poder, essa área inteira vai desaparecer. E ele cerrando os dentes, pensa que isso é uma droga. E não há nada que ele possa fazer. Mas pra surpresa dele, logo aparece um raio no céu, desarmando aquela bola de chamas daquela hidra. E ele fica em dúvidas perguntando que diabos é aquilo. Só que assim, bem diante dos seus olhos, ele encara um homem coberto por raios. E eles perguntam o que é aquilo, que está logo bem em cima da hidra. E esse nosso garoto só encara aquele monstro, estando transformado na sua forma de Imperador do Trovão. E dessa maneira, nosso garoto diz que finalmente encontrou o monstro-chefe. E pergunta pra ele se ele sabe o que ele fez de errado. E se ele tem uma boca, ele deve ao menos se desculpar. Mas aquela hidra parte pra cima do nosso herói. E ele fala que então é assim. E ele vai querer brincar. E é como esperado dele. E dessa maneira, ele deve engolir tudo isso, jogando um raio pra cima daquele monstro. E fala que esse golpe é pelo seu notebook. E esse pelo seu manuscrito. E esse por tudo que foi apagado por sua causa. E pergunta como é que ele se sente depois de ter arruinado a sua vida. E começa a espancar aquela hidra, falando que acima de tudo, parece que ele não pode ter sua estreia, já entrando completamente em fúria e jogando seu poder diretamente pra cima daquela hidra, queimando aquele monstro vivo. E depois que ele desce, ele fala que mesmo tostando ela, ele ainda não se sente nada melhor. E o prazo é até amanhã. E eles perguntam como é que raios ele vai acabar esse manuscrito. E agora, depois de um tempo, aqueles dois caras finalmente acordam. E eles perguntam o que diabos aconteceu ali. E eles têm certeza de que lutaram contra uma hidra, só que eles vão em direção ao capitão. E falam que felizmente ele ainda está vivo. E eles devem esperar até que o time de resgate chegue. Só que quando aquele cara se dá conta, ele percebe que então a hidra está morta. E essas marcas, parece que ela tomou um golpe de alguma coisa e morreu. E daí os dois encaram o capitão e falam que isso é impossível. Só que daí no outro dia, o noticiário informa que na Coreia um portal de rank A apareceu. E de repente, uma hidra rank AAA apareceu como chefe. E apesar de ser apenas um caçador de rank A, ele lutou contra uma besta monstruosa sozinho. E ainda assim saiu vitorioso. E o herói é ninguém menos que o Sr. Seok-ji, conhecido como o Destruidor. E foi confirmado que ele vai estar em descanso por 14 dias, por conta do dano permanente nas suas cordas vocais. E o vídeo da aniquilação daquela hidra foi publicado no YouTube e passou de 100 milhões de visualizações em um instante. E o Sr. Ma Seok-ji heroicamente derrotou os monstros e salvou os cidadãos. E o dano nas suas cordas vocais aparentemente foi devido a um insulto que ele gritou no momento mais crítico da luta. E daí a cena muda para alguns executivos assistindo aquele vídeo e falam que, como ele pode ver, o Ma Seok-ji, que derrotou a hidra de rank AAA, deve ser recrutado para a guilda Guardian imediatamente. Mas um deles se recusa, falando que ele é apenas o rank A. Só que outro diz que nunca se sabe. Ele pode ser promovido a rank S. Só que escutando aquela conversa, aquela garota de antes pensa que o Taeyeon é um idiota sem noção. E o que diabos ele tá fazendo? E ele não sabe o significado da palavra moderação. Mas dele encara alguém e fala que se o Do Wang sequer suspeitar que foi ele que ele limpou aquele portal, as coisas serão complicadas. Só que daquele velho se pergunta se eles realmente acreditam que o único caçador deu conta de tudo isso. No entanto, ele não acha isso. E esse velhote é o mestre da guilda Guardian, o Do Wang de rank S. E depois que ele fala aquilo, a garota percebe que é uma droga. Ele percebeu na hora. E esse velho pergunta se ela não concorda. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso. E esse ele se levanta e fala que o rank A derrotando uma hidra de rank AAA. Isso até que pode ser verdade, mas isso acaba lembrando ele
de um certo caçador lendário, que esteve ignorando ele e desaparecendo sem deixar rastros. E agora finalmente ele resolveu aparecer, o chamado Imperador do Trovão. E ele fala que vai pessoalmente encontrá-lo. E agora cena muda para o nosso garoto Taion, encarando seu editor. E ele chama ele de escritor. E nosso garoto pergunta o que foi. E aquele cara bate com seu tablet na mesa e diz que não acha possível continuar assim. E esse é o editor de nível ouro, o Kyung-mo. E ele diz pra ele que honestamente não é interessante. O cenário é bom, mas de novo, todos os monstros são derrotados em um único ataque. E ele diz pra ele que isso não é nada realista. E se ele continuar assim, os leitores não vão ficar imersos e vão perder o interesse e largar essa obra. Mas o Taion diz que ele tentou o seu melhor para deixar mais interessante. Só que o editor fala que ele não tá pedindo para que ele descreva mais as lutas. E se ele pergunta pra ele se ele assistiu às notícias dessa manhã, e um caçador da Guardian salva as pessoas em um portal inesperado e quase morreu fazendo isso. E ele deve imaginar um mero caçador que nem era de rank alto, arriscando sua vida para proteger as pessoas. E ele pergunta pra ele se ele consegue pensar o quão intensa e desesperada essa luta deve ter sido. E mesmo sem testemunhar pessoalmente, as pessoas conseguiram sentir. E é por isso que todo mundo vai lembrar do nome desse caçador. E mesmo que não estivessem lá, pareceria como se elas estivessem. E como se entendessem o coração dessa pessoa. E empatia e imersão. E isso é o que faz o realismo. E escutando isso, o Taion fica muito surpreso. E se ele se curva e fala que nunca parou pra pensar por esse lado. E ele pede desculpas. E daí o editor fala que ele parece ter entendido. Então ele vai dar pra ele exatamente mais uma semana. E ele pede que, por favor, ele revise isso até lá. E o Taion agradece, falando que dessa vez ele vai conseguir. Mas o editor, antes de ir embora, fala que ele tem que conseguir, pois senão, não haverá uma próxima vez. E ele deverá se preparar para o cancelamento do contrato. E depois que ele sai da sala, o nosso garoto, muito nervoso, se pergunta como assim cancelamento do contrato. E agora, ao fim do dia, o nosso garoto voltando pra casa, o seu irmão pergunta por que ele chegou só agora, chamando ele de perdedor. E se o Taion cai no sofá, e o seu irmão com muita raiva dá um soco nele, porque ele tá fazendo barulho, e pergunta o que foi dessa vez. E daí o Taion pergunta pra ele o que ele deve fazer agora. Ele nem sabe o que tá acontecendo. E depois que ele explica a situação pra ele, o seu irmão diz que então se ele não conseguir revisar direito dessa vez, o contrato vai ser cancelado. E ele fala pra ele que ele tem que ter certeza de ser realista. Mas pelo que ele entende, ele não consegue escrever assim. E o Taion diz que sim. E esse o seu irmão mais novo pergunta o que ele escreveu antes. E o nosso garoto diz que ele não tem certeza, mas ele fez com que o protagonista eliminasse 30 monstros de rank A com um único ataque. E ele pergunta se isso não é possível e se ele concorda com ele. Mas aquele cara diz que não é realista. E o protagonista nem sequer é um rank S, mas sim um rank A. E porque isso não seria possível. Só que o seu irmão pergunta pra ele se ele alguma vez já lutou direito na sua vida. E o Taion fala que é claro. E o moleque pergunta quando. E o nosso garoto diz que foi durante o incidente do portal do caos. E lutando contra ondas de monstros, continuamente por mais de 70 horas. Foi realmente exaustivo. Mas o seu irmão mais novo pergunta pra ele se ele realmente vai usar isso como exemplo, que é um evento de classe Apocalipse. E o Taion pergunta como assim. E aquele cara pergunta pra ele quantos caçadores lendários existem nesse mundo. E o Taion fala que 12. Então quantas pessoas no mundo se identificariam com a experiência de um caçador lendário? E o nosso garoto fala que talvez 12. E o irmão dele diz que a maioria dos caçadores nesse mundo estão entre o rank F e o C. E simplesmente chegar no rank A significa ter mais dinheiro do que você pode gastar. E uma reviravolta imensa na sua vida. E caçadores de rank S não só ganham talento, mas também poder. E eles têm uma posição maior do que a de um CEO de uma grande empresa. E isso é só pro rank S. E ele pergunta pra ele se ele acha que vai ter alguém que vai se identificar com a história de um caçador lendário. E leitores se projetam no seu protagonista. Então eles preferem histórias onde o prota começa no nível parecido com o deles e vai aumentando com o tempo. E se ele quer esse tipo de história, ele deve saber por onde começar. E o irmão dele pergunta como assim. Esse moleque diz que ele precisa fazer algumas pesquisas e assistir caçadores normais lutando, pelo menos observar eles, porque se ele lutar, vai ser muito fácil pra ele. E o Taion pergunta onde, já que ele não é mais um caçador, mas o irmão dele muito puto pergunta se ele vai continuar brincando com ele. Mas o Taion o abraça e pede que por favor ele o ajude. E o irmão dele diz porque ele só não vai para a Associação Coreana de Caçadores. E se for ele, o presidente da associação ajudaria em qualquer coisa, já que o seu irmão é o Imperador do Trovão, o único caçador lendário que existe na Coreia, que encarou os monstros da destruição. E o Taion fala que sim, ele é realmente o Imperador do Trovão. E ele nem lembrava disso. E agora no escritório do presidente da associação, ele pergunta para outros caras como é que isso sequer faz sentido. E desde o aviso do terremoto de segunda classe no ano passado, eles estiveram limpando portais nacionais constantemente. E eles também confirmaram com sucesso o treinamento de caçadores. E até a França, onde a cidade inteira estava sob o risco de ser destruída, eles foram capazes de resolver isso com seu suporte. E quando a Alemanha pediu caçadores veteranos para compartilhar a experiência aos treinamentos de caçadores, eles também providenciaram assistência. Mas ele muito puto diz que então eles estão dizendo que o ajuste de melhoria de ranking está sendo rejeitado. Isso é um completo absurdo. Mas logo do seu lado o gordinho diz que isso é inevitável, por causa da falta de caçadores lendários. E esse é o presidente da Associação Indiana, o Grover. E ele diz que as suas 11 nações, incluindo a Índia, podem prover suporte com caçadores lendários. Mas isso é impossível para a Coreia do Sul. Além de que, o Imperador do Trovão, que é coreano, já se aposentou do nada. E seu presidente Park Dae-han fica muito puto só encarando aquele cara. Enquanto ele diz que se o gerenciamento de caçadores é assim, e nem sequer eles podem manter um caçador lendário, ele não pode querer subir de nível. Mas o presidente fala que usa liberdade pessoal, eles não podem mandar nele. Mas o indiano diz e vai falar mais uma vez. Apenas países que possuem caçadores lendários podem se qualificar para o ranking de caçadores nacionais, de primeira classe. E daí o Park Dae-han pergunta se então ao menos eles podem ajustar para a segunda classe. Mas o indiano fala que agora a reunião termina, e a discussão de ajuste do ranking da Coreia do Sul será revisado da próxima vez. E assim todos desligam, e o presidente fica possesso, e começa a jogar vários papéis
pés no chão, falando que eles estão limitando eles, mesmo que sempre eles peçam ajuda e eles os ajudem. Só que seu assistente chega, pedindo que ele se acalme, e ele ainda tem uma agenda programada. E ele pergunta o que é a próxima pauta. E seu assistente diz que uma das guildas respondeu para a proposta de colaboração em campo que ele mandou, e foi a guilda Scorpion. E ele tem uma reunião com eles agora. Mas ele pergunta que tal ele reconsiderar um pouco. E eles são famosos por sua baixa qualidade, e tem até rumores que eles secretamente absorvem guildas rivais. E se eles acabarem se envolvendo com esse tipo de pessoa, a reputação da associação pode cair. Mas o presidente chama ele de secretário WoW e fala que eles são a Associação Coreana de Caçadores. E se eles são uma guilda oficialmente reconhecida, eles devem responder à reunião. E enquanto pensa que isso é o que ele diz, mas também é verdade que ele não tá convencido disso. E se eles aceitarem a guilda Scorpion, outras guildas provavelmente vão tentar pressionar a associação. Só que para a surpresa dele, alguns seguranças começam a correr. E se ele para aquele cara, ele pergunta o que aconteceu. E o segurança diz que tem um cara fazendo confusão no salão, falando que precisa ver o presidente. E ele disse alguma coisa sobre ser o filho de um dono de uma loja de conveniência. E o presidente, convencido, fala que então agora, até o filho do dono de uma loja de conveniência pensa que pode subestimá-lo. E o segurança pede desculpas e fala que vai resolver essa situação. Mas diz pra ele que ele continuou falando que se ele disser para o presidente, loja de conveniência, Taejongdai, ele vai entender. E depois que ele escuta isso, o presidente fica paralisado e pergunta o que ele disse. E se aquele moleque é o filho do dono da loja de conveniência, Taejongdai. E ele pensa, filho do dono da loja de conveniência, Taejongdai, é igual a Taeyeon, que é o imperador do trovão. Ou seja, o caçador lendário aposentado. E entrando em choque, ele começa a correr falando que vai descer imediatamente. E começa a apertar o botão do elevador, se perguntando por que é tão lento. E sendo assim, ele começa a correr pelas escadas. E agora chegando na associação, um carro para. E esse cabeludinho diz que então esse é o prédio deles. E esse cara é o mestre da guilda Scorpion, o Jo Jinan. E seu assistente logo atrás fala que para o famoso Parque Daeho, por concordar com a reunião, significa que a reputação da guilda Scorpion está chegando aos céus. E aquele cara fala que bem, com a quantidade de dinheiro de patrocínio que ele doa, é claro que ele tem que sair para cumprimentá-lo. E sendo assim, o presidente aparece. E aquele cara fica surpreso, se perguntando por que ele tá correndo com tanta pressa. E esse ele diz oi pra ele. Só que para sua surpresa, o presidente simplesmente joga ele pra longe e manda ele sair do caminho. E começa a correr em direção ao nosso garoto. E chegando lá, ele pede desculpas pelo atraso e pergunta se ele esperou muito. Mas o Taeyeon fala que pensou que ele não conseguiria vê-lo hoje. E daí o presidente diz que ele recebeu uma mensagem sobre a sua chegada tarde demais. E ele pergunta o que ele quer com ele. E sendo assim, o Taeyeon fala que tem algo que ele quer conversar. E o presidente fica muito animado, pois talvez seja sobre o seu retorno. E o retorno do Imperador do Trovão vai ser ótimo para a Coreia. E ele pensa que depois desse moleque se aposentar, a Associação de Caçadores sempre vigiou ele. E agora, como um país com um caçador lendário de novo, eles podem mostrar seus status ao mundo. E daí o Taeyeon pede que, por favor, ele o deixe observar. E o presidente fala que certo, ele estava esperando ele dizer isso. E ele vai preparar para ele a observação a partir de agora. Só que depois que ele entende, ele pergunta como assim observar. E o Taeyeon fala que sim, ele quer que ele deixe assistir de perto como caçadores comuns lutam. E se ele deixar ele fazer isso, ele vai dar a ele um pedido exclusivo. E agora na sala do presidente, ele fala que então, para resumir, se eles cooperarem nas pesquisas de materiais para a sua atividade de escrita, então ele está falando que vai agir como Imperador do Trovão novamente. E nosso garoto fala que sim, e pergunta se tem alguma forma dele observar. E o presidente fala que até tem, bem nervoso, e fala que tem um certo trabalho e se encaixa perfeitamente no que ele tá precisando. Enquanto ele pensa que se o Imperador do Trovão retornar, não só seu ranking nacional vai subir, como também poderão expandir para o palco nacional novamente. E eles não podem perder essa oportunidade. Assim o presidente fala que esse serviço é chamado de ajudante de portal. E o nosso garoto pergunta o que é. E o presidente diz que é um trabalho feito para a maioria dos caçadores de rank F. E eles pegam o saque que os caçadores conseguem e garantem rotas de fuga em emergência. E em situações críticas, eles podem até participar do combate. E é claro, lutas de verdade raramente acontecem. E na maior parte do tempo, eles só esperam na retaguarda. E parece um trabalho perfeito para observar os caçadores comuns. E o Taeyeon, bem feliz, fala que não tinha ideia que eles tinham um trabalho desses. Enquanto o presidente pensa que é natural, que ele não sabe da existência deles, pois não tem como eles serem enviados até onde caçadores de rank nacional morrem. E o nosso protagonista diz que isso é exatamente o que ele quer. E o presidente pergunta se tudo bem, mesmo ele sendo um ajudante. E o Taeyeon fala que sim, e ele deve enviar os detalhes para a loja de conveniência do Imperador do Trovão. E simplesmente ele sai voando pela porta. Enquanto o assistente pergunta se o Imperador do Trovão sempre foi essa pessoa. E o presidente só manda ele tomar cuidado com as palavras. Mas ele realmente é um pouco estranho. Só que ele ainda é a esperança da Coreia. E depois de alguns dias, depois de receber o contrato, ele finalmente chegou na guilda Rank C Harmonia, que parece mais uma loja de conveniência. E ele fala que tá certo, e vai aprender muito sobre o mundo real dos caçadores por agora. E dessa vez ele com certeza vai escrever uma história carregada de experiências reais. E assim que ele abre a porta, ele diz que ele é o Taeyeon, o novo ajudante do portal. E ele pergunta se ali é a guilda Harmonia. Só que ele encara um monte de lixo e dois caras bem na sua frente. E o que tá acordado se pergunta se o ajudante do portal deveria chegar hoje. Mas o que tá dormindo acorda de uma vez, perguntando se um portal abriu. Mas o cara ao lado fala que não. E foi só o ajudante que acabou de chegar. E aquele velho pede desculpas por isso e fala que as coisas parecem estar agitadas. Enquanto o nosso garoto bem feliz pensa que então é assim que uma verdadeira guilda se parece. E o velho diz que se chama Manson Seong e é o mestre da guilda Harmonia. E o nosso garoto fala que é um prazer conhecê-lo. E ele é o Taeyeon. E aquele cara explica que, como ele sabe, essa guilda é de rank C e nela tem 3 membros oficiais. E o Taeyeon pergunta onde está o terceiro. E aquele cara diz que ele foi despachado. E o nosso garoto pensa que um despacho é bem legal. E é exatamente como quando um dos 12 apóstolos é enviado para outros países. E o mestre da guilda diz que de qualquer forma, ele é bem azarado de acabar chegando nesse lugar. E o Taeyeon pergunta como assim. E aquele cara lá atrás fala que é só ele olhar ao redor. E se isso realmente se parece com uma guilda de verdade. E eles estão presos no rank C para sempre. E também não fazem muito dinheiro. E já que
basicamente estão rastejando dia após dia. E aquele cara fica muito puto com a forma que ele tá falando, mas ele fala que só disse a verdade e se pergunta por que ele é tão irritado assim. Só que o nosso herói, encarando eles, percebe que eles são bem próximos e diz que eles parecem ser companheiros de longa data. E os dois, bem felizes, dizem que sim e já passaram por muita coisa juntos. Daí o Taion fala que vivendo e trabalhando juntos, eles são como caçadores de verdade. E aquele velho se pergunta se realmente parece ser assim para um caçador de rank F. E o carinha ao lado fala que eles têm um ar de veteranos. Daí o Taion, muito animado, fala que com esse nível de camaradagem, o seu trabalho em equipe em batalhas deve ser incrível. E ele pergunta pra eles quando eles irão para o portal. Mas os três se encaram e os dois perguntam como assim. E a sua guilda não tem expedições planejadas. E o Taion pergunta do que ele tá falando. E se isso não é uma guilda de caçadores? Mas o velho diz que é sim, só que o seu rank é muito baixo para conseguir muitas expedições. E o Taion pergunta então o que ele deve fazer. E o velho fala que na verdade não tem nada que ele possa fazer. Só que o nosso garoto feliz pensa que não é como se portais abrissem todo dia. E tudo isso é parte do realismo. E ele bem animado fala que pode fazer qualquer coisa. Ele só deve dar trabalho pra ele. E aquele cara pergunta se é sério. Então ele deve limpar esse espaço pra eles. Mas o velho manda ele parar por aí, porque essa é a sua responsabilidade. Só que o Taion fica a postos e fala que pode deixar com ele. E aquele carinha fala que ele disse que ele vai fazer. E o nosso garoto bem animado fala que ele tem uma semana do cancelamento do contrato. E ele vai juntar todo o realismo que ele puder. E o seu manuscrito deve o aguardar. E agora, faltando 6 dias para o cancelamento do contrato, ele dá bom dia para eles e pergunta qual é a agenda de hoje. E o velho diz que ele tem que limpar o corredor. E o nosso garoto diz que sim. E agora no 5º dia, ele pergunta para aquele carinha se um portal abriu. Mas ele diz que não. E se tivesse aberto, eles não estariam ali. E o Taion pergunta o que ele deve fazer hoje. E aquele cara se entrega um pano pra ele. E ele começa a limpar as janelas. E agora, faltando 3 dias para o cancelamento do contrato, o Taion nem precisa falar mais. O velho só entrega uma vassoura pra ele. E ele tá completamente acabado. E agora, faltando 2 dias, todo o espaço tá limpo. Mas na sua cabeça ele pensa que está totalmente ferrado. E o primeiro dia é uma coisa, mas a única coisa que ele fez nessa semana foi limpar, limpar e limpar. E ele puxando os cabelos fala que nem sequer ele tocou no seu manuscrito. E o prazo tá chegando. E ele não escreveu uma única palavra sequer. E agora no escritório daquele editor, ele tá em frente a um computador totalmente destruído. E alguém aparece ao seu lado, entregando um chazinho pra ele. E aquele cara chama ele de sênior. E pergunta por que ele tá fazendo hora extra hoje. Isso é por causa daquele novato? E o editor fala que sim. E aquele cara fala que se ele tá no comando, deve ser uma aposta certeira para os melhores ranks. Mas por que ele lidaria com um novato como esse? Que é só mais um problema. E ele ouviu dizer que ele nem era mesmo um escritor decente. E o editor diz que sim. E nem ele sabe por que ele fez isso também. É só que a escrita dele parecia muito desesperada. E talvez essa seja só uma esperança cega. E também a sua última esperança. E agora, faltando um dia para o cancelamento do contrato, o nosso garoto pensa que tá totalmente acabado, ferrado, destruído, pois no seu manuscrito tem um total de 0 palavras. E agora com o Taion, estando prestes a ter seu cancelamento de um contrato, ele só fala que tá muito ferrado. E se ele for jogado no olho da rua, ele vai ser um completo fracassado. Só que daquele velhote abre a porta e manda o moleque se preparar para sair, pois eles irão para um portal de emergência essa tarde. E eles entrando na guilda, o Taion só escuta aquilo e pergunta como assim. E depois que ele entende, ele muito feliz vira e fala que então eles têm uma missão no portal. E fica muito feliz pensando que finalmente ele vai ver caçadores reais. E finalmente ele vai conseguir escrever alguma coisa. Mas ele encara os dois e pergunta por que eles parecem tão preocupados. E o Song-do diz que é porque esse é um portal de rank B. E para uma guilda rank C como a sua, é impossível limpar o portal de rank B sozinho. E então 3 guildas decidiram trabalhar juntas. E o Taion pergunta se isso não diminui o perigo. Isso não é algo bom. Mas o mestre fala que sim. Só que o problema é a guilda com que eles vão fazer time. E agora na província de Gangwon, no portal do Vale dos Lobos, todos os caçadores já estão acampando por lá. E o Song-do se pergunta por que um portal se abriria no meio do nada. E o velho diz que mesmo assim trabalho é trabalho. E por falar nisso, ele não entende o que o novato tá fazendo. E o nosso garoto vai caminhando por aquele lugar, fazendo entrevistas com os outros caçadores. E o Song pergunta se ele realmente está entrevistando os outros. E o Song-do fala que quem sabe ele é só um novato. E talvez ele esteja fazendo anotações. Mas para surpresa de ambos, alguém aparece nas suas costas e pergunta se eles não são a famosa Guilda Harmonia. E esse cara é o Urso Selvagem, mestre da guilda Richard Beer. E ele fala que ele é o primeiro e único filantropo do mundo das guildas, o mestre da guilda Harmonia. E um daqueles caras se aproxima e fala que eles ouviram falar. Ele treina muito bem seus novatos para que outras guildas venham e levem eles embora. E esse cabeçudo fala que ele tem que ser muito imbecil para criar os seus membros e enviar para as outras guildas. E o Song-do fala que só ficou escutando até agora, mas ele não aguenta mais. E vai pra cima dele perguntando quem ele acha que roubou os seus recrutas. E como ele ousa abrir a boca na sua frente. E pelo visto, roubar membros não é o suficiente pra ele. E ele quer brigar até mesmo com o mestre da guilda também. E esse brutamonte chama ele de moleque e fala que ele tá interrompendo a conversa entre adultos. Mas aquele cara pergunta como assim adultos? E ele só vê um otário querendo fazer bagunça. E se um outro cara entra na conversa e começa a rir, falando que é hilário, uma rivalidade besta entre os fracotes. E esse cara é o mestre da guilda Mantis, o Samar Yong. E ele pergunta se eles têm certeza que eles querem gastar energias ali, pois eles irão estar ocupados apoiando a guilda deles quando eles entrarem no portal. O que deixa todo mundo puto. E aquele cara é muito arrogante fala que até mesmo para caçar alguns restos, eles precisam fazer um bom trabalho na assistência, chamando os dois de idiotas. E nosso garoto, observando aquilo, percebe que isso é uma loucura. Uma briga calorosa assim, logo antes de entrarem no portal. É realmente intenso. E ele fica muito feliz pensando que essa é a realidade. Só que para surpresa dele, alguém vai lá dar um tapa na sua cabeça, perguntando como é que um novato ousa não cumprimentá-los. E ele diz que os novatos de hoje em dia são realmente preguiçosos. Só que para surpresa dele, assim que ele olha para o nosso garoto, o Taion encara ele com um olhar mortal. E aquele cara começa a tremer na base. E o nosso garoto se aproxima colocando seu óculos de volta e fala que vai tomar cuidado a partir de agora. E está ansioso para trabalhar com ele. E aquele cara morrendo de medo só sai correndo dali. Enquanto o Taion percebe que até mesmo os ajudantes têm seus problemas e dificuldades. E ele fica feliz pensando que essa é a
realidade. E sendo assim, o mestre da guilda chama ele. E agora eles falam pra ficarem alerta, porque eles irão entrar agora. E já dentro do portal, vários lobos começam a atacá-los. E aquele velhote vai finalizar um lobo, mas alguém toma a sua frente e finaliza ele. E Liu Sansong vai pra cima dele, perguntando que tipo de merda ele tá fazendo, e isso é realmente perigoso. E aquele cara fala que se ele não gostou é só vazar. E ele também precisa garantir a sua parte, e não pode ficar só relaxando por aí. E agora aquele outro cara ia derrotando um lobo, fala que então agora é o ataque final. Só que pra surpresa dele, aquele brutamontes de antes joga ele pra longe e finaliza o lobo ele mesmo. E pede desculpas perguntando se ele tava ali. Enquanto o nosso garoto só encara eles, se perguntando se isso é realmente como os caçadores normais lutam. E é uma bagunça completa, vendo todos eles se matarem ao invés de matarem os lobos. E alguns atacam os lobos, enquanto atacam seus companheiros. E ele pensa que nunca viu algo assim antes. E que tipo de luta sem noção é essa? E aquele cara lá na ponta fala que isso é muito, mas muito fácil. E é por isso que ter o direito de exclusividade é melhor. E com direitos exclusivos, eles podem formar qualquer estratégia que quiserem. E deixar os insetos lidarem com os peixes pequenos. E a sua guilda lidar com o chefe. É a melhor estratégia. E ele fala que bem na hora, o chefe chegou, encarando um lobo gigantesco, caminhando pra cima deles. E segundo todos os apostos, aquele cabeludinho diz que quando eles o derrotarem, a sua promoção para Rank B vai ser questão de tempo. E ele não está no mesmo nível daqueles insetos, partindo pra cima daquele lobo gigantesco. E enquanto seus capangas atacam os lobinhos, ele vai pra cima do lobo gigante. E facilmente, ele corta aquele lobo. E quando ele cai no chão, aquele cara fala que cortar a carne dele é incrível. Que então esse é o sabor de mudar de vida. E ninguém pode subestimá-lo agora. E por agora deve ter acabado. Só que o que ele não esperava era que aparecesse um lobo esquelético ainda maior bem na sua frente. E todo mundo encarando ele fica completamente assustado. E ele se pergunta se aquilo é um lobo da morte. E esse brutamonte se pergunta por que um monstro de rank A apareceu ali. Enquanto o nosso protagonista só olhando, pensa que esse é um cãozinho lixo que ele já viu antes, lá nos portais de rank S. E se aquele lobo já dá uma patada neles, finalizando alguns. Enquanto o mestre da guilda só encara aquele sangue na sua cara. E vendo aquela cena, ele fala que não pode ser. E todos começam a correr na mesma hora, falando que o portal tá mudando. E agora é dito que uma mudança de portal é um evento imprevisível, do qual a aparição de um monstro-chefe de alto nível, causando o aumento do nível do portal. E aquele carinha se pergunta como o lobo da morte de rank A apareceu logo ali. Para caçadores de rank B, o rank A é uma barreira insuperável de talento. E eles perguntam como isso aconteceu logo onde eles estavam. E é dito que a probabilidade de sobrevivência de caçadores de rank C em um portal de rank B é ainda menor do que o de uma pessoa normal sobreviver a um portal. Assim, já vem vários lobos correndo pra cima deles. E depois de mastigar a cabeça de alguns de seus camaradas, eles só se encaram mais uma vez. E os caras continuam correndo pedindo socorro. Enquanto aquele mestre da guilda se pergunta por que isso acontecer logo ali, com um monstro de rank B bem na sua frente. E depois de tudo que ele fez, ele não pode morrer ali. Ele já avança pra atacar aquele lobo da morte. Só que nesse momento ele recebe uma patada daquele lobo e é jogado contra uma pedra. E observa aqueles lobos matando seus companheiros. E aqueles caras começam a gritar por socorro. E até aquele maluco de antes que não gosta de usar camisa só manda eles saírem do caminho, empurrando todo mundo para sobreviver. E pra surpresa de todos, o mestre da guilda Harmonia manda eles prestarem atenção. Uma mudança de portal é imediatamente reportada à associação. E se eles se mantiverem firmes, poderão sair dali vivos. E se correrem e se esconderem, poderão ser resgatados pelos caçadores e enviados para a associação. E ele vai ganhar o máximo de tempo que conseguir. Então todos eles devem fugir agora. E o pessoal se pergunta por que o mestre da guilda Harmonia faria algo assim. E eles começam a correr, pedindo desculpas pra ele, falando que tem família. Enquanto aquele velhote pensa que ele não pode vencer contra esse monstro, mas pelo menos ele pode ganhar algum tempo para os outros evacuarem. Só que logo ao seu lado, o seu amigo pergunta pra ele por que ele tá tentando agir tudo legal agora sozinho. E qualquer um pensaria que ele fosse um dos 12 apóstolos. E ele com suas armas fala que já que é assim, eles irão partir com estilo. E o velhote pergunta se ele realmente quer morrer junto com ele ali. E aquele cara fala que não é como se a morte fosse certa. E então ele deve parar de agir como protagonista e lutar com ele agora. E Shinner diz para o novato que ele deveria fugir também. E ele se vira e pede desculpas pra ele por trazê-lo ali. Enquanto o nosso garoto só encara, vendo aquela expressão. E assim ele entende, alguns não podem correr para sobreviver. E alguns acabam caindo. E mesmo assim, em um campo de batalha, onde as pessoas lutam, preparadas para morrer. Isso é o que é a realidade. Já vendo seus dois novos colegas correndo pra cima daquele lobo da morte. E ele os encara e agradece eles por esse realismo. E depois de tentar atacar o lobo, eles são jogados para longe. E os lobos vão devagarzinho pra cima deles. Enquanto o Seong-gu se pergunta por que ele não consegue acertar nenhum golpe. Mas o Sang-seong diz que ele só deve fugir. Só que quando ele se dá conta, um flash de luz aparece bem em cima da sua cabeça. E eles perguntam o que o novato tá fazendo ali. E Deutaeon tira o seu óculos e chama isso de cobertura. E entrando no seu modo Imperador do Trovão, ele estende sua mão para o monstro e ativa a habilidade Roda do Trovão. Na sua potência, 5% de poder. E depois de esmagar todos aqueles lobos, ele deixa uma cratera no chão. E o mestre da guilda se pergunta o que diabos é isso. E Deutaeon olha pra eles e fala que isso realmente foi legal, dando um joinha para ambos, falando que então é assim que eles aproveitam histórias de caçadores. Só que para sua surpresa, aquele lobo da morte, que ainda não morreu, aparece bem nas suas costas. Só que ele diz pra eles que aprendeu bastante com todos, dando um estalar de dedos e queimando aquele lobo vivo. E os dois se perguntam se o novato era o Imperador do Trovão. E nosso garoto pede perdão, mas o seu prazo tá chegando, então agora ele precisa ir. E ele pede para os dois manterem isso em segredo e cuidarem dos seus machucados. E simplesmente ele some daquele portal. E os dois completamente perdidos se perguntam o que diabos aconteceu ali. Mas quando se dão conta, os agentes da associação chegam falando que uma explosão foi confirmada e eles encontraram dois indivíduos conscientes. E eles devem resgatar os feridos. E agora à noite, o noticiário fala que essa manhã uma mudança do portal ocorreu, alterando o portal de rank B para A. Mas felizmente, os caçadores em campo foram resgatados com segurança. E agora são 23h59. E é um minuto antes do cancelamento do contrato do Taewon. E aquele editor fica roendo as unhas. Mas finalmente ele recebe a mensagem. E quando ele olha, o nosso garoto enviou o primeiro capítulo da sua história. E ele fala
que ele mandou faltando 1 minuto e mal conseguiu mandar no prazo. E ele pensa consigo mesmo que ele implora que seja bom. E se ele começa a ler, ele se pergunta o que diabos é isso e começa a ler rapidamente. E ele fica perdidinho, se perguntando por que raios a história desse moleque é tão interessante. E agora, alguns dias depois, aparece um carinha no meio da cidade falando que tá de volta. E uma criança bem atrás dele pergunta se aquela pessoa é um caçador, mas a sua mãe manda ele fechar os olhos, porque ele com certeza é um maluco. E aquele carinha fala que seus amigos vão realmente se surpreender quando veem ele como ele tá agora, porque ele voltou como rank C e já se passou um ano desde que ele foi enviado para uma guilda de patente B, sob a administração do seu primo, para o seu treinamento isolado. E houve provas que bloquearam o seu caminho grandioso, mas todas elas foram simplesmente degraus para o seu crescimento. E depois de um treinamento incessante dia após dia, ele finalmente conseguiu quebrar os limites de um caçador de rank D. E agora a guilda Harmonia vai ter prosperidade, pois ele é um caçador de rank C agora. Mas ele chegando em frente, se pergunta por que está tão quieto, e eles devem saber que ele tá de volta hoje. E talvez seja porque eles estão fazendo uma surpresa pra ele. Mas assim que ele entra, ele fala para seus irmãos que ele tá de volta. Só que ele só encara o nosso garoto sozinho, sem ninguém. E nossa história pergunta quem ele é, mas aquele cara retruca perguntando quem ele é de volta. E o nosso protagonista fala que ele é o Taion, e que ele tá ali como agente de portal. E aquele cara muito arrogante fala que então isso significa que ele é apenas do rank mais baixo, o rank F. E o Taion fala que sim. E aquele cara fala que é o momento perfeito, pois ele acabou de ser promovido. E agora ele é um caçador de rank C. E ele deve deixar esse irmão mais velho ensinar uma ou duas coisas pra ele. E nosso garoto se pergunta do que diabos esse moleque tá falando. E agora o Saseong e o Seong-gu vão caminhando de volta para a guilda. E falam que o novato acabou sendo o Imperador do Trovão. E ele fez a limpeza da dungeon sozinho. E o líder da guilda fala que ele o fez trabalhar como um novato qualquer, limpando o chão da guilda. Mas o Seong-gu fala pra ele que ele também passou sua vassoura pra ele. Então eles devem morrer juntos. Só que o Saseong se pergunta por que o Imperador do Trovão veio para sua guilda e revelou a sua identidade antes de ir. E então, provavelmente, eles não o verão novamente. E o Seong-gu fala que isso realmente é uma vergonha. E o que eles deveriam fazer agora. E nem conseguiram um autógrafo dele. E eles conversam que ele é um dos 12 apóstolos. E que se uniu à sua guilda. Então seria muito benéfico se ele limpasse masmorras de alto nível pra eles. E eles subiriam nas classificações. Mas o Saseong diz que esse não é o ponto. E que ele é um completo idiota e não pode se aproveitar dos outros. E se ele não percebeu, a última missão foi muito perigosa. E o Seong-gu fala que sim. E o líder da guilda pergunta por que então ele tá falando coisas idiotas assim. E mudanças de portal acontece porque reagem ao nível de mana de caçadores envolvidos. E isso foi causado definitivamente pelo novato da guilda deles. O que significa que se eles lutarem ao seu lado como o Imperador do Trovão, eles colocarão suas vidas em risco toda vez que entrarem em um portal. E de nenhuma forma eles podem fazer isso, pois ele tem uma família pra cuidar. E chegando em frente à guilda, o Seong-gu disse que só tava brincando. E não é como se isso fosse acontecer. Só que para surpresa de ambos, assim que eles entram, aquele terceiro integrante está discutindo com o nosso garoto. E eles perguntam o que raio está acontecendo ali. E aquele cara pede pra ele não se preocupar, pois ele tem sorte de ter conhecido ele. E ele vai fazer dele um caçador de classe A. E eles devem começar com o básico. E o nosso garoto pergunta como assim básico? E aquele cara fala que eles vão começar com uma limpeza. Mas quando ele olha pra trás, os dois começam a enforcá-lo. E ele pergunta o que eles estão fazendo ali. E ele só manda ele parar de falar bobagens. Enquanto o Taion pensa que esse lugar é realmente interessante. E daí ele lembra de quando ele recebeu o feedback do seu agente, falando que aquele realismo que ele implementou era especialmente impressionante na história. E a ganância dos caçadores transforma o campo de batalha em um inferno. A coragem do protagonista para se sacrificar pelos seus companheiros é realmente muito comovente. E se ele continuar melhorando assim, a estreia não será um problema. E o nosso herói escutando aquilo ficou muito animado, pensando que finalmente está começando a caminhar. E vir para essa guilda foi a decisão certa. E ele vai pesquisar mais e mais, e fazer a sua estreia como escritor. E com ele mandando uma aura meio que maligna. E ele se pergunta se talvez ele está fazendo uma lista de assassinatos e está anotando cada um dos seus pecados para fazê-los pagar. Só que o Taion interrompe eles, falando que tem algo a dizer. E dele vai se aproximando. E com Saseong com muito medo, o nosso herói só diz que essa é uma licença para entrar em um portal. E agora que eles têm a equipe completa, eles podem entrar nesse portal. E aquele cara lá atrás fala que com certeza eles mostrarão para que vieram. E o líder da guilda se pergunta se isso significa que aquele moleque também vem. E nosso garoto diz que sim. E ele também gostaria de se juntar oficialmente à guilda deles, o que surpreende muito os dois. E o nosso herói explica que ele tá ali para uma investigação. E ele realmente quer ser um membro da guilda deles. E o Saseong fala que ele é o Imperador do Trovão. E mesmo que ele entenda suas razões, eles ainda são uma guilda de rank C, o que é muito pequena para o Imperador do Trovão. Mas o Seong-gu diz que não. Na verdade, ele é o Taion. E ele deve ter as suas razões. E ele entende que ele quer se unir a eles. E ele deve se lembrar dos primeiros dias da sua guilda, quando eles se juntaram e começaram tudo isso. E depois subiram para 10 membros. E depois para 20. E a guilda continuou crescendo. E eles passaram anos se divertindo assim. E tinham sonhos e objetivos para alcançar. Mas cada pessoa foi enfrentando as suas realidades. E acabaram se acomodando na sua vida rotineira. E então todos foram embora. Mas no fundo, eles ainda têm arrependimento de terem sido separados. E esse Seong-gu diz que quer ajudá-lo. E nesse momento em diante, ele não é mais o Imperador do Trovão, mas apenas uma criança que persegue o seu sonho. E o sonho dele, honestamente, também é uma grande oportunidade para a sua guilda. E ele pergunta se eles deveriam dar a ele uma nova oportunidade. E é claro que pelo filho dele também. E então Seong-gu diz que esse é o acordo. E quem vai se juntar não é o Imperador do Trovão, e sim um escritor de web novels e um ajudante de portal chamado Taion. E o líder da guilda fica só pensando nisso, e encarando a foto do seu filho e dos seus amigos. E assim ele decide e fala que tudo bem e ele está dentro, o que deixa nosso garoto bem feliz, falando que dará o seu melhor. Só que lá do lado de fora tem uma van preta parada e o carinha lá dentro fala que ele está vendo. E ele diz que esse é o assistente que o professor do sindicato mencionou. E eles acabaram de encontrá-lo. E agora a cena muda para o nosso garoto em um café, escrevendo a sua obra. E ele é muito animado enquanto escreve. Um dos atendentes perguntam o que aquele cara tá fazendo ali. E o velhote só pede para que ele o deixe. E pelo menos ele compra muitas coisas, como vários copos de chá empilhados bem
do seu lado. Só que para surpresa de ambos, um outro cliente chega. Mas quando o carinha se dá conta, não é um cliente qualquer, e é simplesmente o senhor Do Wang. E o velho fala que precisa falar com aquele moleque. E ele pergunta se poderiam deixá-los sozinhos por um momento. E vai ser apenas só 30 minutos. E ele compensará todos eles por esse tempo, entregando uma maleta de dinheiro para ambos. E o velho fala que é claro, e diz que vai deixar a loja com eles a partir de agora. E depois que eles saem, aqueles agentes vão expulsando os outros. E o velho vai se aproximando do nosso garoto. E fala que ele teve fugindo dele desde o início. E dando um sorrisinho maléfico, fala que finalmente eles se encontraram. E jogando sua hora pra cima do nosso garoto, ele sente aquilo. E quando ele tira o seu fone, ele olha para trás e vê aquele velho. E o velho sorrindo pra ele, fala que eles ainda têm negócios inacabados. Só que ele chama ele de Imperador do Trovão. E já começa a abraçá-lo perguntando como é que ele tá. E todo fofinho ele pergunta quanto tempo se passou desde que eles se viram pela última vez. E seu pequeno malandrinho deve ter sentido muito a sua falta. Mas o nosso garoto ativa seu poder e manda ele sair fora, falando que ele tá ocupado, escrevendo a sua história. Então ele pede pra que ele não incomode. E o velho fala que ele é animado como sempre, mas dessa vez ele não vai se livrar dele tão facilmente. E o Taeyong pergunta por que não. E o velho fala como assim por que não? E ele não pode escapar como sempre. E desde que ele se aposentou, ele não atendeu nenhuma única ligação. E o Taeyong fala que ele liga pra ele toda hora, até mesmo de madrugada. E ele perde horas de sono por causa dele. E o velho pergunta como é que ele pode tratar o seu avô dessa forma. Mas o Taeyong fala que nem mesmo ele é o seu avô de verdade. Só que dele se senta e fala que já que eles se viram, ele pode ir agora, porque ele tá ocupado. Mas o velho fala que pelo menos agora, ele deve responder uma coisa. O porquê ele decidiu se aposentar como um caçador. Mas ele percebe que o nosso garoto nem ouviu ele. E ele começa a falar sobre uns sapatos que ele tinha perguntado pra ele da última vez. E ele quer contar pra ele que eles foram projetados por um subsidiário da sua empresa. E é uma edição limitada, com apenas 100 unidades. E até mesmo os 100 melhores caçadores possuem esses sapatos. E se ele quiser, ele também pode ter um. E deu nosso herói fala que tudo bem. Ele entendeu que ele quer conversar. E sendo assim, ele fala que ele se aposentou pra virar um escritor, mas voltou agora pra fazer uma pesquisa pra sua história. E ele fez um acordo com o Parque Daiha de voltar como caçador com essa condição. E esse é o fim da história. E o Vlad pergunta como assim o presidente Daiha e por que ele não veio para a sua guilda. Mas o Taeyong diz que a guilda dele é muito forte, então não tem realismo. E o Vlad pergunta o que ele quer dizer com isso. E nosso garoto sorrindo fala que caçadores que nasceram poderosos não conseguem entender a realidade dos caçadores normais. E ele é basicamente o cara que fez tudo de errado sobre realismo e deixou o editor puto, mas agora tá jogando na cara do velho. E o Vlad fala que não entende exatamente o que ele diz. Mas de qualquer forma, se ele precisa investigar mais, ele pode se juntar a eles. Só que o nosso garoto fala que ele se juntou a uma guilda, o que surpreende muito o velhote. E o Taeyong diz novamente que ele se juntou a uma guilda recentemente. E ele deve parar de falar besteiras, mas ele não vai entrar na sua guilda e nem ser o seu sucessor. E o Vlad começa a dar risada, falando que então não há nada que ele possa fazer. E para recrutá-lo, essa guilda deve ser incrível. E ele acha que vai ter que comprá-los depois. Mas o Taeyong só manda ele parar de falar coisas sombrias enquanto tá sorrindo. E oficialmente ele já se juntou. E então ele não deve fazer nada de estranho. E o velho fala que entende, então ele não pode pará-lo. Mas ele pede pra ele ouvi-lo. E o Taeyong pergunta o que ele quer agora. E o velho diz que é importante. Agora que ele tá de volta, alguém poderá reconhecê-lo. E por isso, ele pode estar em perigo. E ele tem que estar atento em todos os seus momentos. E o Taeyong fala que não tem medo disso. Mas o velho fala que não diz isso por ele. E ele diz isso pelas pessoas ao seu redor. E eles não são tão poderosos como ele. E assim ele lembra do nosso garoto, derrotando um monstro gigantesco. E Dinossauro pergunta por que ele não fala mais nada. Mas o velho só o encara. E dando um sorrisinho, pede pra ele trabalhar duro. E se as coisas não funcionarem, ele deve ir até a sua guilda rapidamente. Mas o nosso garoto diz que já tem uma guilda e não pensa em trocá-la. E depois que o velho vai embora, ele pensa que finalmente ele voltou a ser vivo. E ele fica feliz em vê-lo assim. E depois que ele sai, ele pergunta para o secretário Kim quanto custou comprar esse café da última vez. E o secretário fala que foi em torno de 1 bilhão de wons. E o velho fala que então é assim. E ele pergunta pra ele quanto custaria adquirir uma empresa pública. E depois que ele entra no carro, tem um espião do outro lado da rua, só vendo aquela situação. E ele com um papel com a foto do nosso garoto, ele fala que definitivamente era o Do Wang. E esse cara que é o mestre da guilda Scorpion, fala que primeiro foi o presidente, e agora o Do Wang. E ele não faz ideia do que tá acontecendo ali, pois ele é só um simples rank F. Mas ele se pergunta se talvez esse moleque seja o neto do Do Wang. E ele não entende por que o frio e rude Do Wang é tão amigável com esse moleque. E talvez os rumores dele ter um neto escondido sejam verdade. E daquele cara fala que o objeto acabou de sair do café. E pergunta se eles podem proceder com o planejado. Mas aquele cara começa a gritar na ligação, falando que eles devem parar agora e deixarem ele quieto por enquanto. Só que enquanto o nosso garoto caminha pela rua, ele simplesmente é atropelado no meio dela. E aquele cara na ligação só manda eles pararem pelo amor de Deus, porque ele é o neto do Do Wang. E aquele carinha do outro lado da rua escuta o que o seu chefe falou, que ele talvez seja o neto do Do Wang, e começa a correr dali, falando que não tinha ideia disso. E agora que os dois caras dentro do carro falam que isso deve ter sido suficiente para matar esse moleque. Só que quando eles se dão conta, o nosso garoto encara eles, e eles se perguntam quem diabos é esse monstro. Ele já sai do carro, falando que no fim, ele não é um simples ajudante de rank F, e o importante é matá-lo. E então eles se perguntam onde veio esse carro, e é por isso que sua mãe disse para não atravessar, enquanto ele olha pelo celular. Só que rapidamente ele vê dois caras vindo pra cima dele com facas, e eles perguntam quem são eles, e já desvia dos seus golpes rapidamente. E com essa mão com eletricidade, ele eletrocuta os dois. E depois que eles caem no chão queimados, o nosso Imperador do Trovão volta à sua forma normal, e fala que ele reagiu sem querer, e pergunta se os dois estão bem. E eles perguntam se por um acaso, alguém acabou vendo isso. Só que olhando para trás, ele percebe que a multidão tá encarando o Do Wang no carro, e ele fala que pelo menos pra isso o seu avô foi útil. Mas definitivamente, esses caras pareciam dois caçadores. E eles perguntam se talvez eles o atacaram intencionalmente. E ele acha que vai ter que perguntar para o senhor presidente. E depois que eles são levados pela ambulância, ele vai em direção à associação, e o presidente fala que sente muito, e sabia que eles eram perigosos, mas nunca pensou que eles iriam tão longe.
E eles realmente dessa vez cruzaram a linha. E nosso garoto pergunta se eles o conhecem. E o presidente fala que sim. E eles são conhecidos por serem escórias em lutas. E nosso garoto, com a aura bem dominante, só encara o presidente. E ele fala que talvez os caras que atacaram ele sejam membros da guilda Escorpião. E há anos são conhecidos por serem uma guilda perigosa. E depois que ele se aposentou, a associação coreana teve problemas financeiros. E eles foram das guildas que forneceu fundos. E a cabeça da guilda é o Jo Jinan, famoso por fazer qualquer coisa para conseguir o que ele quer. E recentemente ele teve uma reunião com ele. E isso aconteceu no mesmo dia em que ele apareceu na porta da associação. E provavelmente essa foi a maneira dele se vingar da vergonha que ele teve. E como ele não pode tocar no presidente, ele tentou tocar nele, que é registrado como rank F. E ele pede desculpas, falando que nunca deveria aceitar a ajuda de alguém como ele. Mas o nosso protagonista só manda ele o esquecer. E mandando a sua aura com raios. Aquele assistente fala que por conta ele estar perto, parece que o seu coração vai explodir a qualquer momento. E com os raios rodeando seu corpo, ele percebe que no fim, esse é o grandioso poder do Imperador do Trovão. E daí o presidente manda ele se acalmar e pede pra ele não se preocupar com essa guilda, pois ele vai dar um jeito neles. Só que o que ele não esperava era que o nosso garotinho estaria rindo no canto, pensando que essa é uma loucura. E então isso é a realidade. E os caçadores não só competem dentro dos portais, mas eles até se matam do lado de fora. E um protagonista que supera adversidades e se torna cada vez mais poderoso é realmente uma história interessante. E o presidente vendo aquilo se pergunta do que ele tá falando. E o nosso garoto, com essa cara de psicopata, se pergunta quão divertido deveria ser essa história. Ele é muito animado a falar que isso é perfeito e pede pra ele não se preocupar, pois ele não precisa fazer absolutamente nada. E o presidente pergunta se é sério. E o nosso garoto fala que sim. E a partir de agora, as coisas ficarão ainda mais interessantes. E agora na guilda Escorpião, o líder diz que ele mandou eles abortarem a missão, mas eles continuaram e no fim acabaram na ambulância. E aquele carinha diz que aparentemente ele tinha um guarda-costas. E depois de um raio, ele desapareceu em um instante. Mas o líder da guilda dá um soco na cara dele e fala: como assim raio? E que merda de desculpas é essa? E eles estavam usando o emblema de escorpião. E mesmo assim, não conseguiram eliminar um pirralho. E todos eles pedem desculpas. E daquele carinha fala que basta, mas pensa que é uma droga. Esse cara não é o verdadeiro problema. E se ele realmente é o neto do Doang, aquele velho não vai ficar parado. E ele é um mestre de uma das 4 grandes guildas. Mas o que está feito está feito. E parar agora não vai mudar nada. E ele pergunta para o seu assistente se esse ajudante está em alguma guilda. E o carinha fala que sim, ele tá na guilda de rank C. E o cabeludinho manda eles comprarem todos os portais que essa guilda quiser. E se certificarem de que nenhuma guilda que aquele menino queira entrar, deixe ele participar. E já que eles chegaram tão longe, eles irão com tudo até o fim. E eles também irão sequestrar uma certa pessoa. E agora com a irmã do nosso garoto, voltando de uma loja de conveniência, ela fala que o mundo realmente é conveniente. E comprar sorvete pertinho de casa, logo à meia-noite, é realmente muito bom. E ela se pergunta que tipo de filme ela deveria assistir quando chegar em casa. Só que para surpresa dela, tem 2 caras bem nas suas costas. E colocam um saco na sua cabeça. E simplesmente pegam ela e jogam dentro de uma van. E ela, muito surpresa, se pergunta se ela realmente acabou de ser sequestrada. E ela fica completamente impactada com isso, pois ela é uma rank S nacional. E acabou de ser sequestrada do nada. E depois que eles sequestram aquela garota em um galpão isolado, aquele mestre da guilda fala que não importa o quão forte seja o Imperador da Espada, ele não conseguiria prever isso. E ele pensa que os seres de classe S possuem um poder que está além dos limites humanos. E tirando o Imperador da Espada, apenas alguns capitães da guilda Guardian sendo suficiente para acabar com a sua guilda. Mas se os rumores sobre o seu amor pela sua neta são verdadeiros, então o Imperador da Espada verá humanos como eles. E com a sua própria linhagem sendo tomado como refém, ele não poderá usar sua força sem prudência. E agora, eles apertaram a ele com a cauda do escorpião. E devagarzinho, eles irão conseguir o que eles querem. E essa é a sua oportunidade. E se eles aproveitarem isso e controlarem a guilda Guardian a partir de agora, a guilda Escorpião vai ser a mais forte da Coreia do Sul. E ele fala que a propósito, ele nunca ouviu dizer que ele tinha uma neta. E agora ele quer dar uma olhada. Mas assim que ele tira o saco, os óculos dela caem. E seu cabelo é solto. E eles ficam sem entender o que é aquilo. E depois ele coloca o saco de novo. E ele dá um grito chamando ela de chama carmesim. E ela vai queimando o saco e fala que ouviu ele dizendo sobre o Imperador da Espada. E aquele cara cai no chão de medo. E ela diz que então, eles têm alguns assuntos com o líder da sua guilda. E ela pergunta o que vem a seguir. E essa é a primeira vez que ela é sequestrada. E então eles devem tornar isso mais divertido. E agora em frente ao portal, aquele moleque novo fala pro seu irmão olhar com atenção. Ele vai mostrar pra ele como um verdadeiro veterano da sua guilda age. E o nosso garoto lá atrás, escutando ele falando isso, pensa que ele age como um protagonista de história de quadrinhos. E aqueles 2 caras lá atrás percebem que tá cada vez ficando mais estranho. E eles se sentem muito desconfortáveis. Mas Deus Taion chama pelos 2 e agradece pela oportunidade de participar com eles. E ele sabia que essa era a decisão certa. E os 2 convencidos falam que também agradecem ele. E nosso garoto pergunta o porquê. E o Seung-gu diz que a excursão de hoje é por ter conseguido uma licença, por ele ter se juntado à sua guilda. E pra ser honesto, eles também têm o seu orgulho. Então queriam proteger o portal por conta própria. Mas a guilda Escorpião pegaram todas as licenças de excursão que a associação ofereceu. E o nosso garoto bem sério pergunta como assim guilda Escorpião? E se ele tá falando daqueles vermes. E o Seung-gu pergunta se eles o conhecem. E o nosso garoto fala que não. É só que ele tem um probleminha com eles. E os 2 se olham, pensando que fizeram algo de errado. Mas daí aquele moleque lá na frente fala que eles irão entrar agora. E o seu sangue ferve para lutar. Mas o Taeyeon lá atrás tira os seus óculos e pensa que é muito chato o que tá acontecendo agora. E se ele pega o seu telefone e recebe uma foto da sua irmã. E na mensagem diz que ela acabou de ser sequestrada. E na conversa ela diz que foi sequestrada pelo Jin Jinan, que é o mestre da guilda Escorpião. E o nosso garoto bem surpreso dá um sorrisinho e fala que tem um pedido para ela. E se ela aceitar, ele dará um desejo a ela. E ela pergunta do que ele tá falando. E a cena muda para aquele galpão, com aquele líder da guilda, falando que eles irão morrer. E ele começa a ir para a saída. Mas aqueles capangas se perguntam, o que diabos é isso? E eles ainda não
entendem como eles podem apanhar pra uma mulher. E ela é apenas uma classe S de nome. E de perto, ela é apenas uma garota bonita. E se eles atacarem juntos, eles conseguirão lutar. Mas o líder diz que eles são todos estúpidos e idiotas. E eles nem sabem quem é chamada de Chama Carmesim. E sempre que ela aparece, só resta cinzas. E cada portal que ela entra, ela queima gerando calor, mesmo fora da entrada. E entre os caçadores, ela é do tipo mago de fogo incomum. E ela pode fazer qualquer tipo de fogo. E ele fala que se eles acham que pode vencer ela sendo uma classe S, eles são todos idiotas. E ele pensa que é uma droga. E se pergunta como tudo se tornou tão ruim assim. E que teria pensado que a Chama Carmesim era neto do Imperador da Espada. E ele só queria ter lidado com aquele moleque arrogante. Mas ele pede pra ele esperar, porque no momento certo, ele vai se certificar de pagar essa dívida. Mas pra surpresa dele, a irmã do nosso herói manda eles esperarem. E aquele mestre da guilda com muito medo pergunta o que tá acontecendo. E ela diz que eles poderiam ir. E se ela quer, que eles acompanhem ela até em casa. Mas ela diz que não, e não é isso. Ela acabou de mudar de ideia. E com um estalar de dedos, o fogo começa a rodeá-los. E ela diz que o Taion pediu um favor pra ela, o que raramente ele faz. E então ele ouviu a sua história. E acontece que eles mexeram com seu irmão mais novo. E aquele cara se pergunta, como assim irmão mais novo? E assim ela diz pra ele que ele realmente fez um ótimo trabalho, arruinando as suas próprias vidas. E incomodar aquele moleque é o seu trabalho. E eles devem entender que passaram da linha, jogando as suas chamas carmesins pra cima de todos aqueles caras. E basicamente aquele galpão, de um momento para o outro, é completamente destruído. E depois que ela sai, ela fala que agora mesmo, ela parecia totalmente um protagonista de história de quadrinhos. E assim é dito que após aquele incidente com a guilda escorpião, que sequestrou a Chama Carmesim, a guilda deles foi completamente aniquilada. Mas ainda assim não morreram. E no escritório do editor, não se falava de outra coisa. Enquanto ele no telefone, se perguntava sobre o autor e o que estava acontecendo com ele. Quando ele lê a mensagem do nosso garoto, pedindo desculpas, mas definitivamente ele mandará o rascunho amanhã. E agora de volta à casa do nosso garoto, a irmã dele logo atrás pergunta por que diabos ele pediria esse favor. E o nosso garoto muito puto olha pra trás e pergunta se ele realmente quer saber. E ela bem animada fala que sim. E ele diz que então ela deve usar o seu desejo. Mas ela bem séria fala que nunca. E ela saindo do quarto, o nosso garoto diz que graças àqueles caras, ele não conseguiu escrever e o seu rascunho atrasou. E dessa vez, quase ele não pôde escrever por causa de uma gorila. E a irmã dele para na porta e já começa a enforcá-lo, perguntando quem ele tá chamando de gorila. E ele ficando sem ar, só pede pra ela deixar explicar. Mas ela diz que não tem necessidade. Só que ele interrompe ela, falando que eles têm uma guilda. E a guilda escorpião estava assediando eles. E depois que ela solta ele, ela fica muito chocada. E ela pergunta como assim guilda? E se ele se juntou a uma? E o nosso garoto fala que sim. E ele não gosta que as coisas fiquem barulhentas. Então ele guardou o segredo por enquanto. Só que nesse momento ela começa a correr, chamando pela sua mãe, falando que o seu irmãozinho entrou em uma guilda. E agora no outro dia, o nosso garoto volta à guilda com 2 marmitas preparadas. E o Seongu diz que não precisava. E já que o seu Seongu tá dormindo agora, ele vai avisá-lo mais tarde. E também o Yonsik vai chegar tarde também. E ele pergunta para o nosso garoto se ouviu dizer sobre o sequestro da Chama Carmesim pela guilda escorpião. E o Taion fala que sim. E aquele cara fala que isso foi satisfatório. Eles roubaram suas licenças e acabaram se ferrando no final. Enquanto o nosso garoto pensa que ele sente muito, na verdade foi tudo sua culpa. E se o Seongu fala que esteve pensando nisso? E como é possível que tudo se conecte a eles? E se talvez isso não seja uma coincidência? E o nosso garoto bem nervoso só pergunta como assim. E aquele cara se aproxima, falando que é realmente estranho. A guilda escorpião, uma das melhores guildas de classe A, de repente começaram a comprar todas as suas licenças e bloquear o seu caminho. E então, eles cometeram um crime sem precedentes, sequestrando uma rank S. E ele enfrenta o nosso garoto, deixa o Taion muito nervoso, perguntando se ele percebeu que ele é o problema. E o Seongu diz que com todos esses eventos juntos, há apenas uma conclusão. E ele chama o nosso garoto de criança. E o nosso herói começa a pedir perdão, pedindo pra ele não expulsá-lo. Só que o Seongu diz que eles estão prestes a ficar mais ricos. E o nosso garoto pergunta como assim. E aquele cara pergunta por que caçadores de alta patente causariam um desastre. E só uma razão que faça sentido é porque dentro dos portais que eles querem, existe um tesouro incrível. E ele fala que eles realmente tiveram sorte. Só que lá atrás, o Seongu chega e dá um chute nas suas costas, mandando ele ficar calado e deixá-lo dormir. E ele tem sido pior que o Yonsik ultimamente. Mas o Seongu diz que essa é uma proposta difícil de recusar e que eles com certeza ganharão muito dinheiro. E o Seongu diz que se eles encontrarem tesouros, finalmente eles poderão dizer adeus à vida de mercenários. E o líder diz que sim. Enquanto o nosso garoto lá no fundo fala que quase teve um ataque cardíaco porque achou que eles o descobririam. Só que daí ele recebe uma mensagem do editor falando que ele gostaria de marcar uma reunião com ele. E o nosso garoto entra em desespero, pensando que ele tem 100% de certeza que ele tá acabado agora. E agora em um café, os dois conversam. E o editor diz que houve uma grande melhoria em relação à sua primeira escrita. E o nosso garoto o agradece. Mas aquele cara fala que, no entanto, ainda existem algumas preocupações. Por exemplo, quando finalmente o protagonista alcançará o rank B. E essa é a principal pergunta. E o nosso garoto pergunta como assim. E aquele cara diz que a escrita dele melhorou, com mais realismo e também é mais divertida. Mas ainda assim, é muito focado na vida cotidiana e não é nenhum evento real que empurrou o protagonista para a mudança de crescimento. E é por isso que a história parece estagnada. E geralmente, o protagonista começa como um personagem insignificante e enfrenta diversas provações e treinos incessantes e aos poucos se torna mais forte. Os leitores seguem sua história de crescimento e sentem satisfação quando ele chega ao topo. E o nosso área pergunta como assim história de crescimento? E aquele cara fala que sim. Até os 12 apóstolos não foram fortes desde o início e eles superaram enormes dificuldades e várias batalhas. E foi assim que se tornaram os heróis que são agora. E é por isso que as pessoas sentem ainda mais atraídas por eles. E é claro que o Imperador do Trovão nasceu com imenso poder de qualquer forma, mas os outros não. E nosso garoto pensa que sim, e é por isso que ele não tem tanta certeza. Mas aquele cara fala que o que ele tá querendo dizer é que é hora do seu protagonista também crescer. O que surpreende muito o nosso herói.
herói. E dele fala que então no próximo capítulo, ele deveria incluir uma cena onde o protagonista supera as dificuldades e fica mais forte. E aquele carinha fala que é isso mesmo. E ele fala que já tá atrasado. E ele pede desculpas, mas tem outra reunião. E o Taiyon fala que sim, e agradece pelo feedback. Mas o editor, antes de ir embora, fala que tem uma última coisa a dizer. E ele deve pensar na profundidade que significa a palavra crescimento pra ele. E refletir sobre isso. E a história do seu protagonista começa ali. E depois que ele sai, o Taiyon pensa nesse protagonista em crescimento. E ele se pergunta o que isso significa de verdade. E agora a cena muda pra aqueles dois caras enfrentando vários sapos mutantes. E o líder gritando, sem entender o que tá acontecendo ali. E agora de volta ao seu quarto, nosso garoto olhando pra tela, começa a pesquisar sobre crescimento e várias outras coisas. E eles perguntam se talvez esses personagens crescem através de treinamento. Mas ele também começa a ler sobre crescimento interior. E ele vai pesquisar o que é isso. E um cara conversando com ele fala que é difícil explicar, mas geralmente envolve superar traumas e resolver conflitos internos. E por exemplo, um protagonista que não tem habilidades sociais, que pode crescer fazendo amigos. E o nosso herói se pergunta o que isso significa. E tá realmente ficando cada vez mais difícil, ele não consegue entender. Mas pelo menos ele ainda pode observar o crescimento dos seus companheiros da guilda. E agora no meio daquela dungeon, o Sassango tá enfrentando um urso gigantesco. E ele fala pra eles manterem a formação. E aquele urso já vai para atacá-los. Mas o líder consegue bloquear, falando que pede desculpas, mas ele vai com tudo. E ele chama o Young-Sik e o Seong-Gu pra atacar aquele monstro. E os dois já o atacam. E o nosso garoto observando aquilo, ele não conseguiu fazer nenhuma anotação. E nada de útil aconteceu até agora. E agora que ele pensa nisso, já tem uma semana, na real 2 semanas, na real 3 semanas, que ele tem entrado em dungeons com eles, mas ele não tem nenhuma ideia. E se ele continuar assim, o editor com certeza vai rasgar o contrato. E agora o líder agradece eles pelo trabalho duro. Mas ele pergunta para um novato o que ele tá fazendo. E o nosso garoto tá lá no chão, falando que não pode desenvolver um protagonista com crescimento profundo dessa forma. E daí o líder fala que agora eles irão embora. Mas o Yoshiko interrompe e pergunta se ele não tá esquecendo de nada. E eles ainda não comemoraram o seu retorno e nem a entrada desse novato. E já se passaram 2 semanas. E o líder fica bem desanimado com isso. Mas ele pede desculpas, pois ele tem algo a fazer hoje. E eles podem fazer uma festa em outra ocasião. E depois que ele vai embora, o Yoshiko pergunta para o Seong-Gu o que aconteceu com ele. E o Seong-Gu fala que talvez seja um problema com a família. Pois que o Sang-seong sai do portal, ele vai pegar um ônibus para ir direto ao seu destino. E ele parece feliz. E ele para em uma livraria e pega alguns livros. E depois vai em uma floricultura. E depois que comprou os livros e as flores, ele bem animado, vai em direção a um hospital. E chegando lá, tem uma mulher e seu filho conversando. Mas eles escutam um barulho. E quando a criança olha, ela fica bem animada, chamando ele de pai. E nosso garoto pergunta como é que seu filho está. E o garoto fala que tá tudo bem. E o Sang-seong diz que isso é ótimo. E fala que ele comprou pra ele um novo presente. E o moleque fica muito feliz, falando que isso é realmente o que ele queria. E é uma novel de caçadores. E o pai dele pergunta se ele ficou feliz com isso. E o moleque diz que sim. E ele agradece o seu pai, falando que ele é o melhor. E o Sang-seong vai até a sua mulher, chamando ela de querida, e entrega flores pra ela, falando que isso é um pequeno presente. E ela fica bem animada com isso. E ele fala pra ela que hoje é o seu aniversário de casamento. E no fim, os dois acabaram esquecendo. E ela fica muito feliz por ele ter lembrado. E ele só sorri pra ela. E enquanto os dois se abraçam, eles escutam a voz do seu filho. E eles envergonhados olham. Mas quando o Sang-seong encara, o filho dele tá sangrando pelo nariz. E basicamente, ele e o filho dele o encara com um olhar vazio. E fala que se sente estranho. E os dois ficam chocados. E quando eles percebem, o seu filho simplesmente desmaiou. E depois que o seu filho desmaia, os médicos aparecem e contam pra ele que felizmente os remédios ainda estão funcionando. Então ele deve estar bem por enquanto. Mas como ele sabe, a doença está relacionada com o portal de Jiho. E pior quanto mais ele se expõe à mana. E ele entende que é uma situação difícil. Mas, na sua opinião, deve ser feito o mais rápido possível. E seu pai dele fala que sabe, mas ele não pode fazer nada agora. E seu médico diz que vai se certificar de que tudo esteja pronto para a cirurgia a qualquer momento. Então ele deve fazer o que for possível quando eles estiverem prontos. E seu pai dele fala que sim. E pensa se talvez ele deveria solicitar outro empréstimo. E se isso não funcionar, ele vai aceitar mais trabalho como mercenário de alguma forma. E se ele encara sua mulher chorando pelo seu filho. E ele pede pra ela parar de chorar. E não se preocupar porque ele vai conseguir dinheiro de alguma forma. E ela chamando ele de querido pergunta como. E ele pergunta se ela não confia nele, pois ele é o Man Sang-seong. E cobrir os custos da cirurgia não é nada pra ele. Mas assim o seu filho chama ele de pai. E os dois ficam meio surpresos que ele acordou. E ele chama pela sua mãe e pelo seu pai. E o líder da guilda pergunta se ele está se sentindo melhor. Depois ele ficou assustado agorinha. E o médico já veio verificar o estado dele. E ele deve estar bem agora. E daí o moleque fala que sente muito. Ele gostaria de não estar doente. E daí o pai dele pergunta por que ele tá falando algo assim. Mas daí o moleque diz que se ele não estivesse doente, a sua mãe e o seu pai não teriam que sofrer tanto assim. O que choca na hora os dois. E assim todos ficam em silêncio. E a mãe dele pergunta por que ele está se desculpando. E são eles quem deveriam estar se desculpando no lugar. Pois ela fala que a sua mãe e seu pai vão garantir que ele melhore. E vão fazer o que for possível. E eles prometem isso com certeza. E depois que o pai dele sai do hospital, ele só fica pensando naquela situação. Pois ele foi diretamente para o banco. Mas a atendente diz que sente muito. Ele já teve muitos empréstimos recentemente. Então eles não irão aprovar nenhum outro. E o Sang-seong, muito triste, pensa que não tem outra opção a não ser aceitar mais trabalho como mercenário. E assim no outro dia, ele já foi direto para um portal. E depois que ele finaliza o monstro, ele sentado ali, alguém aparece e fala que então ele teve outro dia difícil. E assim o líder chama ele de chefe. E esse cabeludinho pergunta o que aconteceu com a sua guilda e por que ele está trabalhando tanto ali. Ou se ele precisa de dinheiro urgentemente ou algo assim. E o Sang-seong diz que sim, é mais ou menos isso. E daquele cara pergunta se é sério e pergunta de quanto ele precisa. E o líder diz pra ele que são 200 milhões. O que surpreende muito aquele cara, falando que não sabia que ele precisava de tanto. E todos os caçadores de rank C ganham mais ou menos a mesma coisa. E o Sang-seong diz que sim. Mas aquele cara diz que ele deve esperar apenas um segundo. E assim ele faz uma ligação, perguntando para outra pessoa se ele acha que o rank C poderia fazer algo assim. E depois que ele desliga, o Sang-seong pergunta se ele conseguiu algo pra ele. E daquele cara fala que sim, mas não é um movimento certo. E o
o líder pergunta que tipo de trabalho é esse, pois ele aceitará qualquer trabalho que vier pra ele. E aquele cara diz que nesse momento, uma guilda de rank B, composta inteiramente por mágicos, está procurando um tanque para manter a lane de frente, enquanto eles lançam feitiços. Mas eles estão tentando ir para o portal de rank B superior, o que é extremamente perigoso para um caçador de rank C. E claro, se a invasão for bem sucedida, o lucro estimado é de 5 bilhões. E como eles precisam de um tanque, ele ganharia boa parte desse dinheiro. E o líder pergunta se ele realmente pode arranjar isso pra ele. Mas aquele cara preocupado fala que ele entende a sua situação, mas ele realmente precisa pensar nisso, pois ele enfrentaria os monstros sozinho, e uma porta de nível rank B para o seu rank significa quase a morte. Mas o líder diz que vai fazer isso, e manda ele preparar isso pra ele. E agora já dentro do portal, ele tá enfrentando um monstro gigantesco, e os magos dizem que eles têm que derrotá-lo agora, aconteça o que acontecer. E se ele não conseguir manter esse monstro longe deles, todos estarão mortos. E daí o líder da guilda chama a atenção daquele monstro, e aquele monstro babano parte para atacar o Samseong. E depois que ele ataca, ele consegue bloquear por um tempo, e lembra que até mesmo o aluguel dele está em atraso, e o dono do apartamento não quis abrir nenhuma sessão pra ele. Então ele tem que fazer isso, pois se ele não pagar no próximo mês, ele terá que se mudar. E também o proprietário do escritório onde a guilda está vai aumentar o aluguel, então ele realmente precisa de dinheiro, principalmente para a cirurgia do seu filho. E ele, com muita força de vontade, vai segurando o golpe daquele monstro, falando que não importa quantas dificuldades ele tenha no caminho, ele não vai desmoronar, pois ele é o chefe dessa família e tem que cuidar de todos. Só que para sua surpresa, ele leva outro golpe, e a sua espada é quebrada. Ele recebe um golpe no meio do peito, e aqueles magos vão correndo para ajudá-lo, enquanto o Samseong só pensa no seu filho e na sua esposa, falando que sente muito por ele ter um pai tão inútil como ele. E agora, de volta ao seu quarto, o nosso garoto ainda se pergunta o que significa crescimento e como ele pode conseguir algo assim. Mas daí ele recebe uma ligação do Seongu, e nosso garoto fala que já está indo para o trabalho, mas na ligação ele recebeu uma notícia chocante e pergunta o que ele acabou de falar do Man Samseong. E assim, após a ligação, eles vão até o hospital com o Man Samseong estando internado e a sua mulher chorando muito. E o nosso garoto diz que então ele também trabalha como mercenário para pagar a cirurgia do seu filho, e por isso ele terminou assim. E o Seongu fala que é assim, e ele é realmente um idiota e deveria ter dito para eles antes. E ele fica se perguntando se ele realmente acha que eles são estranhos. E o nosso garoto pede desculpas, mas fala que se estiver tudo bem, ele gostaria de ajudar o seu Hyung também, e pergunta quanto seria o suficiente. E o Seongu fica bem animado para denunciar sério, e no meio disso ele lembra que ele é o imperador do trovão, mas depois ele se toca que não vai dar certo, e fica bem triste com isso, e fala que aprecia a ideia, mas ele vai ter que rejeitá-la. E o nosso garoto pergunta por quê, e ele diz que se ele precisasse de dinheiro, ele já teria pedido, mas ele não o fez, e honestamente, ele pensou que as coisas tinham melhorado para o seu Hyung, e ele até convenceu ele a deixar o imperador do trovão entrar na sua guilda, mas simplesmente ele não viu ele como imperador do trovão, e sim como irmão mais novo. E aquele outro integrante lá atrás fala que ele entrou em contato com a guilda de rank B que o Samseong trabalhou, e o Seongu fala que já está indo, e diz que é sério, ele não sabe se ele é muito honesto ou muito teimoso, ou talvez muito orgulhoso. E daí fala que de qualquer forma, se ele pedisse ajuda, ele ficaria muito decepcionado com ele, e assim que ele acordar, eles irão resolver isso depois. E depois que ele vai embora, nosso garoto fala que está bem, e então ele não quer fazer isso como o imperador do trovão, mas sim como seu irmão mais novo, e ele quer ajudá-lo como seu amigo. E agora de volta a uma dungeon, aquela mesma dungeon que o Samseong quase foi de F, com aqueles magos lá atrás, mandando eles se prepararem para a batalha, já enfrentando uma roda de esqueletos. E lá na frente deles, tem aqueles dois patetas partindo pra cima dos esqueletos. E quando eles se defendem dos ataques, os magos lá atrás vão começar a atacá-los também, falando pra eles pararem eles, aconteça o que acontecer. E o Seongu fala que sim. E depois de derrotarem mais alguns monstros, eles finalmente vão para a sala do chefe final, e o líder deles manda eles se reagruparem e descansarem um pouco. Enquanto o Seongu pensa que então esse é um portal de nível B, e só de lutar contra os monstros um pouquinho já o esgotou. E pelo visto, o Man Samseong realmente se sobrecarregou lutando contra essas coisas sozinho. Mas daqueles dois magos conversam que o líder da guilda tinha contratado um tanque de nível B, mas esses caras nem conseguem manter a sua força contra os monstros, e como eles deveriam derrotar o chefe. E os outros falam que sim, e dessa forma eles acabarão todos mortos. Mas um dos carinhas diz que eles não tinham outra opção, e contratar mercenários de classificação B custa 300 milhões. E onde eles conseguiriam esse dinheiro? E além disso, da última vez, um mercenário de rank C resistiu bem, e com a velocidade que esses dois estão tendo, eles estão até que indo bem, mas ainda assim, eles não podem deixar de se sentirem mal. Enquanto o Seongu pensa que eles estão certos, e como eles realmente podem resistir, e se algo acontecer com ele, vai ser ruim pro Yosik. Só que o nosso garotinho aparece do lado deles, chamando pelos dois, e eles perguntam o que aconteceu com ele e por que dessa cara, e se ele foi afetado por algo. Só que o nosso garoto diz que não, e ele só fala pra eles que para lutar contra o chefe hoje, ele pergunta se eles podem confiar um pouquinho na sua palavra, e simplesmente já estão dentro da sala do chefe, com os magos atacando outros esqueletos, e Yosik e o Seongu tancando os monstros, enquanto os magos se perguntam o que diabos está acontecendo, e aonde está o chefe só porque os monstros apareceram. Mas ele fala que o mais importante, eles devem terminar isso hoje, e aquele velhote pergunta por quê, e ele diz que havia muitos inimigos, e ele esgotou boa parte da sua mana, e ele não sabe por que o chefe não apareceu, mas eles estão tendo que derrotar vários esqueletos ao mesmo tempo, e eles devem procurar pelo chefe novamente, quando a sua mana se recuperar, e só aí eles poderão lutar com todo o seu poder. E aquele vilhote percebe que ele tem uma mana suficiente para 2 feitiços, e se ele não quiser prejudicar o seu chefe, eles terão que tancar todo o dano, e isso não pode ser alcançado por 2 pessoas que estão no rank C. E ele fala que é uma droga, mas não tem o que fazer, e então ele anuncia que eles terminarão por hoje, e ele fala que eles fizeram um bom trabalho, e eles voltarão para o chefe da próxima vez. E se ele vai agradecendo a todos eles pelo trabalho duro, mas quando eles estão indo embora, aquela caveira que
eles acabaram de derrotar começa a levitar, que enquanto um vai parabenizando o outro, o nosso garoto pergunta se já estão indo embora. E quando o líder olha, ele pergunta como assim, e o nosso garoto só diz que apenas está começando. E ele pergunta o que ele quer dizer com isso, mas quando ele aponta, ele dá uma olhada e percebe aquela caveira se fundindo com todas as outras. Eles ficam bem assustados com aquilo, e quando ela vai se transformando, primeiro aparece o seu pé, e no final, ele vira um esqueleto gigante, que é o monstro-chefe, um esqueleto gigante de rank B. E aquele esqueleto encara eles ficam muito assustados, mandando todos eles se prepararem, pois o chefe apareceu, e eles devem preparar seus feitiços, porque eles devem com tudo se quiserem vencer. E eles ativam a flecha de fogo, a descarga elétrica, as flechas de gelo, e jogam tudo pra cima do chefe, mas ele não recebeu nenhum dano. E eles perguntam que diabos é isso, e como ele é completamente imune, e se levanta sua arma, pronto para atacá-los. E eles percebem que no fim está terminado, e todos eles irão morrer. Mas o nosso garoto só chama os seus Ryungs, dizendo que agora é a hora. E os dois bem preocupados, só avançam sobre o seu comando, cada um com a sua arma, já tá com o seu pé. E aquele líder se pergunta que diabos é isso, e o que eles estão fazendo. E como Rank C está superando o chefe nessa luta, enquanto o nosso garoto só observa eles, muito feliz e animado pelo seu trabalho em equipe. E se o Seung-Gu percebe que é como o Taeyeon falou, e ele lembra de alguns momentos atrás, quando ele explicando o seu plano, falando que esse é um guia de estratégia que fez usando os dados compartilhados pela associação, e essa primeira vez abordando qualquer coisa abaixo do Rank A. Então ele fez algumas pesquisas, e esse é o chefe dessa dungeon, um esqueleto gigante. E por ser tão grande, os seus ataques carregam imenso poder, mas ele também é muito lento, e os seus pontos fracos é onde os ossos se conectam, e eles devem atingir essas áreas. E com a força do Seung-Gu e a velocidade do Yosik, eles poderão atacá-lo antes que isso aconteça. E o Seung-Gu manda esperar um minuto, e pergunta se por acaso ele precisou isso tudo apenas em uma noite. E nosso garoto fala que bem, ele ainda é um autor afinal, então ele consegue fazer isso, embora ele seja apenas um aspirante, mas a pesquisa é fundamental para um autor. E o Seung-Gu mentalmente agradece o Taeyeon, falando que agora o próximo passo está claro, e o chefe tem o hábito de soltar um rugido alto antes de atacar, e eles devem evitar seu ataque pela direita e pela esquerda, de uma maneira que divida sua atenção, e ao atacar, eles devem apontar para o seu ponto fraco, e atingir diretamente as juntas, com isso ativando o seu super ultra incrível Thunderlight, e faz um cortezinho mequetrefe nas juntas do esqueleto, e assim ele cai no chão, enquanto no outro passo diz que uma vez que ele tenha neutralizado com sucesso o inimigo, eles devem passar para a próxima parte do plano, e o Taeyeon grita para o Seung-Gu que é agora, e ele deve atacar o núcleo do inimigo com o máximo de poder e terminar com isso rápido, já partindo para cima do esqueleto, e assim ele o ataca com toda a sua força, bem em cima do núcleo, mas para surpresa dele, ele é jogado para longe, e eles perguntam que diabos é isso, e o nosso garoto percebe que o ataque foi desviado e não funcionou, e agora aquele esqueleto se levanta novamente e encara os dois, enquanto o nosso garoto pensa que o guia de estratégia é literalmente apenas um método, e no final, se ele não tiver força suficiente, ele não poderá derrotar os monstros, e aqueles magos falam que então agora tudo acabou, e ele não era um chefe que o Rank C poderia derrotar facilmente, só que o Taeyeon pensa que é como esperado, ele não tem escolha a não ser intervir, só que para sua surpresa, o Seung-Gu chama o Yosik e pergunta se ele lembra da técnica que eles sempre usam, e eles devem mudar um pouco agora, e o nosso garoto se pergunta que tipo de tática é essa, e se é aquela tática que eles repetem todo santo dia, e o Seung-Gu diz que mesmo que o Saseong não esteja ali, eles vão combinar a sua força e cobertura para atacar o monstro, e o Yosik fala que sim, mas primeiro ele vai chamar a atenção do monstro pra ele, e ele chama ele de cabeça de caveira, e lança sua técnica secreta, que é mandar o dedo do meio pra ele, e pergunta se ele vê claramente que ele está xingando ele agora, o que deixa o esqueleto bem puto partindo pra cima dele, enquanto ele começa a correr falando que agora é a sua vez, a vez do Seung-Gu, e assim aquele cara consegue amarrar os pés do esqueleto, e ele já vai caindo no chão tropeçando, enquanto o Yosik fala que então essa é a última parte, e é o movimento final que o Saseong sempre faz, e o Seung-Gu fala que certo, e se fosse uma Saseong, ele teria destruído o núcleo de só uma vez, mas eles irão fazer isso ao mesmo tempo, e o Yosik confirma que sim, e já vem no núcleo, ele já parte pra cima dele, com as suas duas armas, perfurando o núcleo do esqueleto, e assim o núcleo começa a rachar, e o esqueleto começa a gritar, e os dois são jogados pra longe, mas quando se dão conta, finalmente eles conseguiram derrotar aquele esqueleto gigante de rank B, e aqueles magos perguntam que diabos é isso, e como o chefe está desaparecendo, e então pelo visto eles conseguiram sobreviver, eles ficam muito animados com isso, e então nosso garoto percebe que isso é incrível, só encarando os dois, e indo além do seu guia de estratégia, e sem desistir, mesmo em um momento de desespero, para criar uma estratégia nova, apenas com a sua própria força. É exatamente isso que eles chamam de crescimento. E agora no hospital, o Masa Seung vai finalmente acordando, pedindo desculpas ao seu filho, e ele fala que é porque o pai dele não era bom o suficiente, só que assim que ele acorda, ele percebe que ele está no hospital, e ele lembra mais uma vez do ataque que ele recebeu daquele monstro, e ele começa a suspirar, falando que é uma droga, e no fim ele falhou, e ele é realmente um tolo patético, e agora ele realmente não sabe o que deveria fazer. Só que para sua surpresa, alguém aparece do seu lado, e é aqueles três, com isso que falando que finalmente ele acordou, e o Seung pergunta em que tipo de estado é esse para um mestre da guilda estar, e se ele sabe quanto eles ficaram preocupados, mas o Masa Seung pede desculpas, só que o Yosik fala que de qualquer forma, ele pode ficar tranquilo agora, e o Seung diz que enquanto ele dormia profundamente, eles se esforçaram muito, e ele não precisa mais se preocupar com as taxas de cirurgia do Jiro, que é o filho dele, e ele muito surpreso pergunta o que ele quer dizer com isso, e esse o Seung pergunta se então é isso, e esse é o dinheiro que eles ganharam fazendo um trabalho de mercenários, e o Seung fala que com o pagamento de mercenário e o dinheiro que eles ganharam dessa vez, o Jiro pode fazer a sua cirurgia, mas o Seung diz que acha que ele não possa aceitar isso, o que surpreende muito os três, e o Seung pergunta o que ele tá dizendo, e se ele realmente está louco, e se ele
não tá pensando no Ji-Ho, mas o Seo-Seong diz que não é que ele não vai aceitar isso de alguma forma, é que o dinheiro que eles ganharam, arriscando as suas vidas, não é como ele simplesmente aceitá-lo assim, e ele definitivamente irá reembolsar esse dinheiro depois. Mas o Sik diz que ele não precisa pagar nada, e todos eles sabem a situação em que ele se encontra. Só que o Seo-Seong diz que certo, mas esse é o seu problema, e isso é porque tudo foi culpa sua. E ele lembra do passado, com alguns caras falando que estavam exaustos. E isso é compreensível, e ele está executando 3 ou 4 portais por dia, e outro que ele fala que é suspeito. E o que eles podem fazer, já que o Ji-Ho está doente? Mas eles falam que nesse ritmo, não é só o Ji-Ho, mas eles entraram em colapso também. E eles pensam a mesma coisa, e eles perguntavam para o vice-presidente da guilda o que ele achava. E aquele carinha diz que eles devem pensar nisso. Ele vai continuar indo pra dungeons para sempre dessa forma. E nesse ritmo, essa guilda nunca alcançará o rank B. E se eles esperam realmente que possam ter algo, seguindo o líder da guilda. E as suas resistências são sempre drenadas em toda a dungeon, e eles terminam quase sempre no hospital. E então, o que ele quer dizer é que ele está planejando começar sua guilda dessa vez. Uma guilda sozinha. E o Seo-Seong diz que foi tudo culpa dele, e os seus sonhos, e tudo que eles queriam alcançar. E ele não pôde nem proteger a sua própria família, porque ele sobrecarregou todos eles. E então ele precisa resolver os seus próprios problemas. Só que o Seo-Gu fala que isso tudo é por causa daqueles bastardos, que no caso é aquele Brutamontes. E o Sik fala que é isso mesmo, e porque seria culpa dele. Mas o nosso garoto diz que vai continuar ajudando, o que surpreende muito o Seo-Seong para tudo que ele tá falando. E o Taeyeon fala que na verdade, ele recebeu um feedback dessa vez, que o protagonista da sua história não está crescendo. E no começo, ele não entendeu muito bem. E do seu ponto de vista, o protagonista estava se saindo bem. Mas ele percebeu, através deles, que o crescimento não é sobre isso. E ele percebeu tudo isso andando com eles. E esses dois foram ao portal, não para subir de nível como seu protagonista, mas para proteger o que é precioso para eles. E claro, para ajudar o líder da guilda. E graças a essa vontade, eles foram capazes de mostrar coragem além dos seus limites. E olhando para trás, a partir do momento que ele chegou nessa guilda, ele acha que decidiu que seu protagonista com certeza faria parte da guilda Harmonia. E se ele não estiver ali, onde mais ele poderia experimentar esse tipo de crescimento? E então ele vai continuar ajudando eles, pelo bem do crescimento do seu protagonista no futuro. E também para eles, que são uma guilda. O que surpreende muito o Seo-Seong, pensando que então não é apenas para ele, mas para ajudarem um ao outro. E ele estava com muito medo de se machucar de novo como um tolo, mas ele só estava pensando nos seus próprios sentimentos. E ele fala que então a partir de hoje, ele pergunta se ele pode ser um pouco desconfortável com eles. E o Seo-Gu fala que o quanto ele quiser. E aquele cara emocionado, o nosso garoto só pergunta se então ele pode ajudá-lo ao máximo que puder. E o Seo-Seong, bem nervoso, pergunta o que ele quer dizer com isso. E agora em um outro local, com a cidade sendo destruída e vários agentes lutando contra monstros. Aquele filhote de antes manda eles continuarem avançando enquanto mantém essa formação. E eles falam que sim, enquanto aquele monstro gigantesco já os ataca. E depois ele carrega uma bola de fogo. Mas o tanque deles pergunta pra onde ele acha que tá indo. E já com seu escudo defende todo aquele poder. E pergunta se o velhote está bem. E esse é o Taizan Joyeon, de rank S. E o velhote fala que sim. E pensa que mesmo com a mobilização do esquadrão de Elite 1 e 2, ainda estão sendo empurrados pra trás. E esse monstro é realmente forte de fato, com o chefe monstro Diablo, de classe SS. E se o velhote fala que confia nos membros da guilda e nele. E um curandeiro lá atrás só pede pra que ele não se preocupe com esse lugar e pode ir pra cima. E esse é o Reo-John, de rank S também. E esse velhote pega sua arma e fala que talvez ele tenha que arriscar sua vida dessa vez, com aquele monstro de novo carregando uma bola de fogo. Só que o velhote e o monstro olham pra cima, percebendo algo diferente. E quando eles notam, tem uma pessoa voando acima deles, com a tempestade se formando em cima dela. E rapidamente, aquele monstro Diablo é completamente eletrocutado. E o velho sentindo aquele poder, ele fala que é incrível. E ele viveu pra ver esse tanto de poder. E já encara o nosso garoto lá em cima e fala que mesmo que o seu neto seja um pouco espinhoso geralmente, ele sabia que ele viria para salvar o seu avô querido. Foi por isso que o Imperador do Trovão apareceu ali. Mas o Taeyeon fala que não. E ele só veio ali para pedir um favor pra ele. O que surpreende muito o velhote, perguntando se simplesmente ele não poderia só calar a sua boca. E agora em outro local, lá no aeroporto, um caçador vai chegando na Coreia. E as suas fãs em volta ficam muito animadas. E ele fala que já faz um tempo, desde quando ele esteve ali na Coreia. E eles perguntam se talvez aquele cara esteja bem. E esse é um dos lendários 12 apóstolos, apelidado de Deus da Guerra, o Sato Kazuya. E esse cena muda para o presidente da associação, falando que não sabe o quanto ele ficou surpreso, chamando ele de Senhor Kazuya. E Shinryu pede desculpas e fala que o presidente da sua associação disse que tinha algo urgente para entregá-lo. E o presidente se pergunta o quão importante isso pode ser para o presidente da associação japonesa enviar isso através de um dos 12 apóstolos. Mas quando ele lê aquilo, ele percebe que então o Destroyer e a Diana estão mortos. E o Kazuya fala que sim, e eles foram atacados. E o presidente fala que isso não pode ser, enquanto ele pensa que o céu azul das 3 estrelas, entre os caçadores ao redor do mundo, excluindo os 12 apóstolos, eles estão entre os 3 indivíduos classificados como os próximos da classe lendária, e são os mais fortes indiscutivelmente. E daí o presidente pergunta o que diabos aconteceu com aqueles dois. E o Kazuya só fala esfera negra, o que surpreende muito o presidente. E ele fala que ele deve saber bem, e não apenas em aspectos socioeconômicos, mas também em guerras cívicas, internas e estaduais. E quem está por trás dos eventos recentes acontecendo ao redor do mundo, é sobre isso que ele está falando ali. E isso o presidente percebe que então, tudo foi obra deles. E os despertos são a verdadeira nova humanidade. E os não despertos são apenas objetos a serem governados. E eles são um grupo extremista, cometendo massacre atrás de massacre, chamados de esfera negra. E os governos de cada país os consideram pessoas com ideologias perigosas. E o que eles estão vendo agora é como uma organização terrorista. E o Kazuya fala que é isso mesmo. E até agora ele estava
apenas de olho neles, mas através desse incidente, eles perceberam que eles não são apenas uma simples organização terrorista. E então, o presidente da associação japonesa mandou ele contar pra ele que em relação aos dois países, ele quer que eles unam forças nesse momento, e ele espera que a Coreia não hesite. E o presidente fala que é claro, eles vão unir forças com prazer. E o Kazuya diz que as informações detalhadas sobre esse incidente ou a da aliança podem ser encontradas nesses documentos. E de qualquer forma, o presidente é realmente algo. E o presidente perdido pergunta como assim. E o Kazuya diz que ele poderia simplesmente intensificar e limpar todos eles, mas ele não sabe por que há tantas preocupações assim. E pergunta se ele não acha. E aquele cara pensa que dizer essas coisas com calma, que ele só deve intensificar e apagar todos eles, os únicos que podem dizer algo assim são apenas 12 pessoas no mundo. E daí o Kazuya pensa que agora ele quer encontrar aquele carinha. E agora comendo, o Yusuke diz que tudo bem, e agora eles estão prontos e devem comer. Mas primeiro, para comemorar o seu retorno depois de terminar seu treinamento e o seu irmão Júnior entrando oficialmente na guilda. E também uma festa para celebrar a segurança e paz do Sasayong e do seu filho. Eles devem começar festejando hoje. Ele começa a comer muito, falando que tá muito delicioso. E o Jiro pergunta para sua mãe se ele pode comer isso também. Mas a mãe dele diz que ele deve tentar isso primeiro, que é mais saudável. Só que o Sr. Go, vendo o Yusuke comer, fica muito puto. E sua mãe dele comer moderadamente, arrancando ele da mesa. Enquanto o nosso garoto continua comendo calmamente. E o Sr. Go, sua esposa e seu filho, começam a dar risada. E depois de comer muito, o Yusuke fala que tá cheio, mas fala que ainda precisa comer um sorvetinho. E o Sr. Go pergunta se ele não estava cheio. Só que o Yusuke fala que mesmo que ele esteja cheio, sobrou espaço pra sobremesa. E o carinha só fala que vai com ele. E a mãe do Jiro fala que quer dar um remédio pra ele primeiro. E o Sasayong fala que tudo bem. E o nosso garoto e ele ficam sozinhos na sala e começam a limpar a mesa. E o líder da guilda fala que a propósito, ele ficou muito surpreso ontem. E o nosso garoto pergunta como assim. E ele lembra que aquele velhote apareceu no hospital falando que ele viu sobre essa situação do seu neto. E o Sasayong diz que realmente não sabia que o Sr. Wang era o seu avô. Mas o nosso protagonista diz que ele não é o seu avô. E não é relação sanguínea. É apenas uma figura de linguagem. E o Sasayong diz que de qualquer forma, ele está muito surpreso. E aparecendo de repente, e mudando o quarto do hospital do Jiro para que eles possam usar o quarto VIP. E além de apoiar os custos restantes do tratamento. E até mesmo reembolsar todos os custos pagos até agora. E ele disse pra eles que os daria uma casa. E o velho Hang realmente alguma coisa. E ele diz que era uma maneira de retribuir a ele. E ele sorrindo diz que assim que o Jiro fizer a cirurgia, ele vai começar a recrutar mais membros para a sua guilda. E vão começar de novo corretamente, subindo degrau por degrau. E o nosso garoto animado fala que sim, ele vai trabalhar duro também. Enquanto ele pensa que recrutando companheiros, eles perguntam que tipo de história pode sair dali. Só que pra sua surpresa, ele vê uma aura diferente. E percebe que então é daquela pessoa. E quando ele vai saindo, o Sasayong pergunta o que é de errado. E o nosso garoto só diz que surgiu algo urgente. E ele vai sair por um momento, falando que já volta. E já pula da sacada e começa a voar. E depois de um breve momento, eles chegam na floresta. E pensa que então, foi ali que ele escondeu sua energia. E essa energia de agora era definitivamente daquela pessoa. E ele sente alguém olhando pra ele. E quando ele olha, ele só dá um chute. E aquela pessoa é jogada muito pra longe. Mas depois ela volta bem nas suas costas. E o impacto dos golpes faz uma cratera no meio da floresta. E o nosso garoto só segurou a sua mão e pergunta o que ele tá fazendo. Enquanto aquele cara diz que as suas habilidades ainda são as mesmas. E o Lourinho pergunta como ele tem estado, o seu velho amigo. E sendo assim, aquele cara pergunta então se ele parou de entrar em dungeons pra virar um escritor e escrever novels. E o Taeyong fala que sim, é isso que ele sempre diz. E ele já não sabe quantas vezes ele já disse isso pra eles. E o Lourinho fala que então, o herói da humanidade que desapareceu, de repente retornou. E como ele poderia não estar interessado nisso. Mas na verdade, ele ficou um pouco surpreso. E o nosso garoto pergunta o que foi. E ele fala que honestamente, ele pensou que ele ia desistir rapidamente. E ele na sua memória, não tinha motivação para nada e estava cheio de tédio. E o Taeyong fala que ouviu muito servir a voltas. Mas até que é divertido. E ele tem um desejo de escrever melhor. E aquele cara encara ele e pensa que algo parece ter mudado. E ele se levanta e fala que então ele deve escrever bem e não desistir por nada. E o nosso garoto pergunta se ele já está indo. E ele fala que sim, pois hoje ele já tinha algo para fazer. E ele veio ali só pra ver o seu rosto mesmo. E enquanto ele for o imperador do cérebro, ele verá ele novamente. E o nosso garoto só encara ele, nem entendendo a sua piadinha. E agora cena muda para o presidente, falando com ele mesmo, que mesmo pensando nisso uma ou duas, três vezes, 2 das 3 estrelas morreram. E então, os únicos que podem parar a esfera negra são os 12 apóstolos. Mas isso ainda é um problema, pois quando ele conversou com Taeyong, o nosso garoto nem ligava para eles. E só dizia que essa esfera negra parecia que ia dar muita dor de cabeça para ele. E além disso, parece que o Kazuya sozinho já é o suficiente. E ele pergunta sobre seus pedidos do mês e se estão prontos. E que tal eles fazerem os planos para o próximo mês. O que deixa o presidente muito triste, se perguntando o que ele deve fazer com o Imperador do Trovão. Ou ainda pior, antes de qualquer coisa, aquele cara pode simplesmente falar que terminou de coletar os seus dados e se aposentar novamente. E ele pensa que é possível, e se for aquele bastardo louco, definitivamente ele pode fazer isso. E ele começa a gritar pedindo que, por favor, ele não se aposente de novo. Enquanto o assistente dele lá fora só pensa que com certeza ele não quer entrar. Mas depois que ele entra, ele pergunta se ele está se sentindo um pouco mais calmo agora. E o presidente fala que isso foi apenas um exercício vocal. E então ele pergunta qual é o relatório de hoje. E aquele cara fala que dessa vez, a Hunters anunciou o ranking de novatos com futuros promissores. E um coreano ficou em primeiro lugar no ranking. E o presidente pergunta se ele está falando daquele cara. E o assistente fala que sim, pergunta se ele já sabia. E ele fala que bem, ele sabe, porque ele é o melhor novato que ele já conheceu. E o espada demoníaca, o Cha Seong-go, recentemente, ele é o caçador mais comentado na Coreia. E ele é um gênio que alcançou o rank S no menor tempo possível após o despertar. E ele é chamado de a arma mais forte desde a era do Grande Portal, uma das 7 armas místicas, o empreiteiro de Won. E até onde ele sabe,
sabe, entre os mestres que fizeram um contrato com arma dessas, em toda a história, há no máximo 2 pessoas que alcançaram uma classificação lendária. E se a espada demônio atingir o nível lendário, ele começa a falar que então a Coreia terá 2 caçadores lendários. E ele fica muito animado falando que então eles serão de novo o primeiro lugar no mundo. E ele também será o maior presidente da associação do mundo. E ele pode ver claramente aquele indiano tremendo de medo. E ele completamente maluco fala que isso não é tudo. E agora não precisa confiar apenas no Imperador do Trovão e não aceitar tudo por capricho. E ele prefere ser aquele tipo de cara que pode fazer o que quiser. Mas de nosso garoto lá atrás fala que então é isso. E pede que, por favor, ele continue falando porque ele está muito curioso pelo que vem a seguir. E o presidente tremendo de medo fala que não é isso que ele quis dizer. Só que Taeyong fala que entende. E agora lá embaixo do prédio, alguém pergunta para outro cara por que ele está aqui e que ele não tem tempo suficiente para treinar normalmente. Mas aquele cara fala para a espada que quando ele se torna um Rank S, ele tem que se registrar para várias coisas. E ele disse que ele deveria passar pela associação uma vez. E a espada pergunta se ele já alcançou a classe S. E o garoto realmente cresceu. Mas só fala pra ele não se esquecer que ele precisa se tornar mais forte do que ele é agora. E quando chegar o dia em que ele conseguirá extrair toda a sua força, ninguém poderá vencê-lo. Então ele vai conseguir o que quer que ele queira. Enquanto a espada demoníaca só fala que então nesse dia ele acha que vai poder se vingar. Só que ele vê 2 pessoas saindo do prédio, que é o presidente falando que ele cometeu um erro. E aquilo foi apenas uma ilusão. Só que o Taeyong fala que então acha que é isso mesmo. E enquanto eles vão andando, o espada demoníaca passa pros 2, sem saber quem são eles. Só que a espada nota o poder do nosso garoto. E fica preocupado falando que isso não é possível e como pode existir alguém tão forte assim. E ele fala pro garoto que aquele cara é muito, mas muito forte. E que com certeza ele não deve se meter com ele, pois ele é um completo monstro. Um monstro que ele nunca deve lutar. E aquele garoto se pergunta quem é aquele cara, pensando que ele não consegue sentir nada. E ele só vê o presidente ajoelhado, pedindo perdão mais uma vez. E que ele possa confiar nele apenas mais uma vez. Mas ele percebe que aquela espada nunca disse algo assim pra ninguém. E se esse cara é o verdadeiro monstro, então ele com certeza deve lutar contra ele. Só que a espada pergunta o que ele tá fazendo e manda ele sair dali. Enquanto ele pensa que não, com certeza, ele terá que ajudar ele a crescer. E se ele vai tirar nossa espada, e a espada só diz que acha que isso não seja uma boa ideia. Mas aquele moleque é muito educado e fala com licença. E fala que eles devem lutar um pouquinho. O que surpreende muito o nosso garoto só encarando ele. Só que assim, o Taeyong só fala que não quer, afastando a sua espada. O que surpreende muito aquele cara se perguntando como ele consegue empurrar a lua escura como se não fosse nada. E ele dá um sorrisinho e pensa que normalmente, apenas ao tocar na lua escura, faria alguém desmaiar com a sua magia. Então ele definitivamente é diferente. E ele fala que sabe que é rude, mas ele quer perguntar. Só que o Taeyong muito puto só fala que não quer. E pergunta quem ele é, aparecendo de repente e querendo lutar contra ele do nada. Enquanto ele pensa que de fato, ele não vai se preocupar com seu baixo nível. E ele fala que sente muito, mas ele ficou atraído pelo seu poder. E ele quer se apresentar primeiro. E ele fala que ele é o demônio da espada, o Cha Sonyon. E nosso garoto pergunta então quem ele é, ele não faz ideia. E não se importa quem ele seja. E ele tá ocupado agora e fala que vai embora. O que deixa o garoto bem surpreso. Só que o presidente percebe que agora que ele vê, ele é realmente a espada demônio. Ele se pergunta por que, de repente, ele tá querendo lutar contra o Imperador do Trovão. Mas ele pensa que é isso. Normalmente, para um caçador avançar para o próximo estágio, ele deve ter um gatilho. E é claro, varia de pessoa para pessoa. Mas geralmente, uma briga com a pessoa mais forte se torna um gatilho. E uma vez não é o suficiente. E lutar sozinho seria difícil. Mas se o espada demônio tiver que lutar contra um tremendo poder, igual ao do Imperador do Trovão, seria uma bela experiência. E ele chamando o Taeyong para ele e pergunta se ele ainda não tinha um pedido do mês para fazer. E nosso garoto pergunta e daí? E o presidente diz que então, ele veio para a associação hoje e está tentando criticá-lo pelas suas ações de mais cedo. E ele mostrou humildade a ele e pediu inúmeras desculpas. Só que para ajudá-lo, ele quer fazer um pequeno pedido e ele espera que ele conceda. E nosso garoto entende e pergunta se então é isso. E o presidente diz que ele está solicitando que ele treine com esse amigo ali. E agora na sala de treinamento, o presidente explica que essa é a melhor instalação de sparring que a associação possui. E para que o grande impacto não vaze, dezenas de barreiras cercam essa sala. E mesmo que uma classe S, na verdade, mesmo que seja mais alto, nunca vai quebrar essas barreiras. E eles não devem se preocupar em lutar com tudo que tem. Enquanto o espada demônio pensa que ele tinha visto esse cara em algum lugar antes. E pelo que ele pôde entender, ele é o presidente da associação. E para alguém como ele, ser tão amigável com o outro, eles perguntam quem é aquele garoto. E depois que eles entram, o presidente diz que então, eles irão começar agora. E o espada demônio pensa que então, ele vai descobrir em breve. E o presidente pede para eles se prepararem e fala que agora vai começar. Com aquele cara partindo rapidamente com a sua espada para cima do Taeyong. Só que o nosso garoto desvia facilmente. Enquanto ele pensa que de qualquer forma, um cara assim é apenas um parceiro de prática para ele. Só que para sua surpresa, ele não consegue acertá-lo com nenhum dos seus golpes. E ele desvia facilmente, como se não fosse nada. E assim ele fala para sua espada que vai ter que ir com mais força desde o início. E a espada só explica para ele que ele disse que ele era um monstro antes. E assim ele inicia a sincronização, aumentando o poder daquele cara em 12%. Mas o Taeyong facilmente vai desviando de cada golpe. E depois ele aumenta para 34%. E as suas mãos vão ficando pretas. E depois ele aumenta para 47%. E mesmo assim, ele não consegue acertar nem um pouco o Taeyong. E o nosso garoto fala para ele que ele ficou mais rápido do que antes. E mais uma vez ele aumenta o poder para 54%, lançando uma rajada de energia demoníaca para cima do nosso garoto. Mas ele desvia facilmente. E o presidente pergunta que tipo de poder mágico é esse. E ele está além das suas expectativas. E então isso é o poder da espada demônio. E o garoto só diz que não será como antes. Enquanto o presidente observa que talvez o Imperador do Trovão não possa se dar ao luxo agora de ficar relaxado, só vendo aquela energia vindo pra cima dele. E mesmo ele desviando, aquele cara consegue arrancar um pouquinho do seu cabelo. E ele fala que parece que os ataques ficaram mais pesados. Mas ainda assim ele consegue desviar facilmente. Enquanto o moleque se pergunta quem é esse cara e como os ataques não funcionam contra ele e nem consegue alcançá-lo. O que ele
desviando mais e mais muito fácil. Ele pensa que a diferença entre eles é muito grande. E se o Taion pergunta se ele já desistiu, mas o Karen diz para a lua crescente, aumentando ainda mais a sincronização. Mas a espada pergunta se ele realmente quer ir até o seu limite. Só que o cara fala que ele sabe que ele tá muito cansado, mas agora é a hora de superar esse limite. E a espada fala que entende, mas ele deve se lembrar disso, pois se ele perder a consciência durante o processo de sincronização, a sua alma será consumida pelo seu poder. E isso ele aumenta para 58%, com até seus olhos ficando vermelhos. E ele crava a espada no chão e uma enorme rajada de energia demoníaca cerca aquele local. E essa bola de energia surpreende muito o presidente, falando que isso é incrível. E aquele cara quase possuído pelos demônios, ele fala que ele não será capaz de evitar isso dessa vez. Enquanto ele com muita energia pega sua espada e lança pra cima do Taion com todo o seu poder. E o nosso garoto pensa que isso não é ruim. E então, ele também deveria mostrar um pouco de poder pra ele. E assim ele ativa um pouquinho do seu poder. E aquele cara se pergunta se isso é relâmpago. E se o Taion só estende a sua mão e entra no seu modo Imperador do Trovão e simplesmente destrói a energia daquele cara, causando um imenso explosão bem nas suas costas, o que consegue destruir parte do local. E pra surpresa do presidente, ele percebe que então, aquela barreira que ele disse que era indestrutível foi quebrada. E aquele cara começa a dar risada falando que ele é bem forte. E fala que então, ele não tinha percebido, mas ele é o Imperador do Trovão. E assim depois daquele treinamento, alguns dias se passaram. E aquele cara foi até o nosso garoto, pedindo que por favor, ele o aceite como seu discípulo. Só que o Taion fala que não. E aquele cara se senta lá e pede que por favor ele tá implorando. E ele tem um motivo para se tornar mais forte. E quando ele era jovem, a sua família era pobre, mas ele morava com seu irmão mais novo e tinha momentos felizes. Mas um dia, o seu irmão mais novo, que tinha um grande potencial como caçador, foi sequestrado por uma organização maligna. E naquela época, ele não tinha poder para protegê-lo. E assim apareceu uma espada, perguntando se ele precisava de mais poder. E com isso ele fechou o contrato com a espada da lua crescente, que apareceu com o embaixador da região nacional. E depois de muitas reviravoltas, o resgate foi possível e foi bem sucedido. Mas depois desse incidente, o seu irmão mais novo ficou acamado, como se a alma dele estivesse deixado seu corpo. E ele tem que encontrar uma maneira de se vingar desses caras e salvar o seu irmão mais novo. E então ele decidiu destruir essa organização criminosa. E então o Taion pergunta se então ele quer uma forma de ficar mais forte por isso. E aquele cara fala que sim, só que o nosso garoto diz que ele escuta a mesma coisa por uma semana e pergunta se ele não quer que ele memorize. E ele tem dito a mesma coisa por todo esse tempo e pergunta se ele já não é forte o suficiente. E ele diz que depois de alguns anos de experiência, ele pode se tornar mais forte. Só que o moleque diz que alguns anos não servem e é tarde demais. E embora ele tenha subido para a classe S em apenas 2 anos após o seu despertar, ele quer alcançar um posto muito mais alto, que é bem mais forte do que ele está agora. E ele sabe que ele tem muito que aprender. E isso ele sentiu através daquele treinamento que ele teve com ele, que não há ninguém no mundo mais forte do que ele. E não há outra maneira que não seja ele ser aprendiz no Imperador do Trovão. E o seu irmão está no hospital agora, e ele quer muito salvá-lo. Só que o Taion fala que sente muito pra sua situação, mas ele está muito ocupado com o seu principal trabalho, e ele não tem tempo. E aquele cara pergunta como assim trabalho principal e o que ele quer dizer com isso. E o nosso garoto diz que caçadores só fazem isso por meio período, e ele é um escritor de novels, o que surpreende muito aquele cara. E agora à tarde ele vai indo embora, mas o moleque continua seguindo ele, pensando que ele não consegue entender, deixando de lado todo esse tremendo poder que ele tem, porque ele está escrevendo do nada, e se ele realmente não pode ajudá-lo. Só que a espada fala que entende, e o garoto pergunta como assim, e a espada diz que seria como correr uma corrida solitária, sozinho muito à frente, e não há nenhum oponente para alcançar, e não há ninguém para perseguir, e continuar correndo sozinho naquela estrada, e olhar em volta, e não tem mais ninguém ao seu lado. E isso faz ele sentir sozinho e vazio, e é por isso que ele nem quer mais ser um caçador. E o cara diz que então, a solidão dele é mais forte, e é isso que ele quer dizer. E a espada fala que é isso mesmo, mas é apenas um palpite. No entanto, havia alguns entre os usuários antigos que também pensavam dessa forma, e aqueles caras que perderam seu propósito na vida, porque eram muito excelentes, e também muito fortes. Só que enquanto ele segue ele, o Taion só pergunta até quando ele vai seguir ele, e se ele quer que ele deixe ele entrar em casa. E aquele cara pergunta como assim, e o nosso garoto diz que ali é a sua casa. E o cara é bem vergonhado, só fala que ele não tá sendo sem vergonha, e só queria pedir ajuda dele. Só que pra sua surpresa, sua barriga começa a roncar, e o Taion pergunta se ele tá com fome, e se ele quer comer antes de ir. E agora na sua casa, eles já se preparam para o jantar. E o nosso garoto pergunta enquanto a gorila, e o irmãozinho dele fala que ela tem horas extras. E ele fala que graças a Deus, que ele não tem mais nada disso. Mas a mãe dele pergunta o que significa gorila pra ele, e se ela não diz, pra ele parar de fazer isso. Só que ele pergunta o que ela quer dizer com gorila, e gorila é uma gorila. E ela já dá um tapa na cabeça dele. E o pai começa a rir daquela situação. Só que ele olha para o lado e percebe que ele é novo integrante. Enquanto o moleque pensa que ele descaradamente só acompanhou o Taion. E assim o pai dele diz que ele não precisa ficar desconfortável, ele deve comer confortavelmente. E o garoto fala que sim, e agradece pela consideração. E ele fala que a propósito, ele pergunta se ele é um amigo do Taion. E é a primeira vez que ele traz um amigo pra casa. Só que o nosso garoto diz que eles não são amigos, e ele é apenas um irmãozinho mais novo que ele achou na rua. Enquanto o irmão dele diz que ele é o único que apresenta o espada demoníaca como um irmãozinho mais novo. E o nosso garoto pergunta se ele o conhece. E o irmão dele fala que sim, pois ele é um assunto quente hoje em dia. E esse mãe de Taion coloca um ovo no seu arroz. E o moleque agradece. E ela fala que não há de que é, pois ele é um amigo do Taion. E então, ele é tão bom quanto o seu próprio filho. E se ele quiser, ele pode ir ali frequentemente, quando ele estiver com fome. E o garoto agradece. E ela só pede pra ele aproveitar a refeição. Enquanto o nosso garoto só pergunta sobre o seu ovo. E ela pergunta por que ele só age fofo quando quer as coisas dela. Enquanto o garoto só lembra do seu passado com a sua família, que era do mesmo jeito muito feliz. E ele pensa que pensando bem, já faz um tempo desde quando ele teve uma refeição caseira. E ele fala que é delicioso. Só que quando ele olha para os outros, todos ficam paralisados só olhando pra ele. Enquanto ele começou a chorar, lembrando do seu passado, sem nem perceber. E depois ele fala que sente muito. Só começou a chorar de repente, foi sem querer. Mas o irmão do Taion diz que esse ensopado ficou muito apimentado. E até ele tá chorando porque tá muito quente.
quente. E até o pai do Taeyeon fala que realmente ficou picante. E os seus olhos estão lagrimejando. E a mãe dele só fala que sente muito. E ela não conseguiu controlar a pimenta. E fala que vai pegar um pouquinho de água e leite pra eles. Enquanto o moleque fica muito feliz, pensando que todos eles tiraram seu desconforto. E depois da refeição, ele agradece muito o nosso garoto. Enquanto o Taeyeon só manda ele esquecer esse negócio de discípulo e mestre. E o moleque diz que ele agradece ele por ter dado a oportunidade de ele sentir mais uma vez um calor familiar que ele não sentia há muito tempo. Enquanto ele encara o nosso garoto pensando nas palavras da sua espada, que alguns caras perderam seu propósito de vida e se tornaram vazios. Mas ele disfarçando fala que não é nada, e só acha que estava pensando demais. Então ele vai embora e fala que estará indo agora. Enquanto o nosso garoto só encara ele e fala que realmente esse cara é bem maluco. E ele tem os seus próprios problemas para resolver. E quem é ele para se preocupar com os outros? Só que se ele atende o telefone e fala com o Seung-Go, e a espada pergunta se ele desistiu de ser o seu discípulo. E o moleque fala que sim, pois ele não pode mais incomodá-lo. Só que para surpresa dele, ele escuta o Taeyeon falando ao telefone que então a sua guilda está recrutando novos membros. Eles perguntam como assim e que guilda é essa? E o Taeyeon só fala com o Seung-Go que ele vai amanhã de manhã ajudá-los no recrutamento. E o moleque fica encarando ele e se pergunta se é a propósito, se esse cara realmente está numa guilda. E daí ele fala que pelo visto ainda é muito cedo para desistir de ser o seu discípulo. E agora, no dia das entrevistas da guilda, o Yoshiki chama pelo primeiro candidato. E o Seung-Go fala que então eles irão começar com a apresentação. E esse velhote que parece muito o Kizaru fala que ele é o homem mais rápido do que a luz. E o seu nome é Flash Choi-hon. E o Seung-Go pergunta como assim, mais rápido do que a luz. E ele realmente tem muita confiança. Só que o Seo-seong fala que a sua velocidade é o seu ponto forte, é a sua especialidade. E de Seo-seong vê a sua ficha e percebe que ele chega de 0 a 100 em 28 segundos. E por ser bem lerdo, entre aspas, ele tá rejeitado. E se aparece o segundo candidato, falando que ele tem um dragão de chama preta selado no seu braço esquerdo. E se ele soltar o selo, esse dragão se solta. Só que assim que ele solta o selo, o Seung-Gun diz que seu cabelo tá pegando fogo. E aquele cara começa a ficar muito assustado. E o Seo-seong só manda chamar o próximo. E agora o próximo é um molequezinho muito fofo, falando que ele não é de acordo com os padrões, mas se ele escolher, ele pode se tornar um herói de classe S. Enquanto Seo-seong diz que ele veio pro gênero errado. E depois vão vindo mais e mais caras. E depois de muitas rejeições, eles falam que é realmente preocupante. E de qualquer forma, aonde o Taeyeon está. E o Seung-Gun só diz que parece que ele ficou acordado a noite toda e deve estar dormindo de novo. E eles devem entrar em contato com ele depois e se concentrar agora nas próximas entrevistas. E ele quer que ele dê uma olhada nesse documento do próximo candidato. E eles ficam bem preocupados com o seu currículo. E assim o Yoshiki chama o próximo candidato. E se aquele cara vai entrando, e eles percebem que ele é um caçador de rank B, que é um completo brutamontes. E aquele cara encara eles e fala que ele é o Nando Paul. E o Seo-seong pergunta por que o rank B quer se juntar a eles. E daí o careca diz que não quer mais rodeios. E ele pergunta quanto ele vai pagar. E o Seung-Gun fala que então, essa é a pessoa que ele estava dizendo agora. E é dito que isso acontece muito. E basicamente, a classificação de uma guilda é determinada com base na mais alta classificação de seus membros. E para elevar a patente de uma guilda, eles pagam um caçador de alto nível para se juntar a eles com uma soma gigantesca de dinheiro. E isso é basicamente uma espécie de atalho para subir de ranking. E esse careca diz que agora eles têm uma baita oportunidade que não aparece com frequência. E eles devem prosseguir rapidamente. E o Seo-seong diz que então eles vão terminar isso rapidamente. E aquele cara fala que ele é bem direto. Só que o líder só fala que ele tá rejeitado. O que surpreende muito aquele brutamontes, perguntando como assim, enquanto ele pensa que isso está fora de questão. E ele não quer nenhum atalho. E ele só fala que a porta é por ali. E se ele puder sair e chamar o próximo, ele agradece muito. Só que para a surpresa dos dois, aquele cara quebra a mesa na sua frente, com muita raiva. E pergunta como é que ele ousa ser tão arrogante assim. E encarando ele, pergunta se ele quer morrer. E o Yoshiki percebe que o brutamontes vai partir pra cima dos dois. Só que para sua surpresa, alguém do seu lado fala que então ele tá rejeitado. E o Yoshiki fala que sim. E pergunta quem ele é. Só que ele toma um susto, percebendo quem está do seu lado. E esse o Seo-seong fala que já que parece que ele não consegue entender, ele quer que ele deixe claro, a sua guilda não precisa de um bastardo como ele. E então ele só deve ir embora. E aquele cara muito puto fala que vai matá-lo agora. Só que para surpresa de todos, o espada demoníaca só prende o seu martelo. Eles perguntam como isso é possível. E o moleque diz que se ele foi rejeitado, ele só deveria simplesmente ir embora em silêncio. E o brutamontes pergunta quem ele é. Só que quando ele levanta a cabeça, ele percebe que então ele é o espada demônio. E o Seo-gun Seo-seong se pergunta o que ele está fazendo ali. E o moleque só diz que ele veio ali para uma entrevista. E só senta no sofá, esperando pela entrevista dele. E depois de um tempo, o Seo-seong diz que então, para resumir, ele precisa ficar mais forte para encontrar uma maneira de curar o seu irmão mais novo. E depois de se tornar um rank S, ele bateu em uma parede. E no meio disso, ele conheceu o Taeyeon e decidiu segui-lo para esta guilda. E o garoto fala que é isso mesmo, e ele não tem muito tempo. E agora mesmo seu irmão mais novo está sozinho no quarto de hospital. E os dois começam a conversar. E o Seung-Gun pergunta se isso não é preocupante. E ele deve rejeitá-lo agora mesmo, pois se a espada demônio se juntar a eles, a sua guilda vai se tornar de classe S. E ele pergunta se ele tá confiante, se ele pode lidar com isso. Pois além disso, se eles se envolverem com ele, eles terão que ir para portais de rank S, que são muito mais perigosos. Só que o moleque fala que tá implorando, e ele absolutamente precisa ficar mais forte. Enquanto o líder da guilda lembra do seu passado, com ele implorando pelo seu amigo que precisava daquele trabalho. E foi assim que ele encarou aquele monstro gigantesco e acabou indo parar no hospital, tudo para salvar o seu filho. E ele pensa que não pode deixar um jovem como ele passar pelas mesmas coisas que ele passou. Então ele diz que tudo bem e vai aceitá-lo, o que surpreende muito o garoto. E então o Seung pergunta se ele tá ficando louco, só que o Seung pergunta o que tem de errado. E quando era o Taeyeon, foi ele quem quis persuadi-lo. Só que o carinha fala que naquela época era por causa da sua situação e não por outro motivo. Só que o
líder diz pra ele esquecer. E o espada demônio não. Na verdade, o Seo-won, ele quer trabalhar junto com ele daqui pra frente. E com um aperto de mão, o espada demônio diz que está ansioso pra trabalhar com eles. E o líder fala que também tem um filho, e ele sabe o quão desesperado ele pode estar. E se houver algo que ele possa ajudar, ele faria com todo prazer. E o moleque só agradece. Só que pra surpresa deles, o nosso garoto finalmente aparece, pedindo desculpas por estar atrasado. E ele se pergunta se já acabou o recrutamento. E o líder fala que sim, eles acabaram de recrutar um novo membro. E o nosso garoto pergunta quem é. Só que quando ele olha, aquele cara fala que seu nome é Cha Seo-won e pede que, por favor, eles cuidem dele. O que deixa o Taeyeon perdidinho. E depois de um tempo, naquele dia, a classificação da guilda subiu para a classe S. E ao contrário de agora, a guilda do Ma Sanseong tem membros de elite se juntando ao Imperador do Trovão. E aquele moleque pensa que há muito que aprender ali. E ele realmente tinha muitas expectativas. E agora, finalmente, é o primeiro dia deles, entrando numa dungeon com seu novo membro. E o líder fala que agora é a hora do ataque. E o Yeon-sik e o Seung-gu já vão para ajudá-lo. E os dois acertam seus ataques. E o líder vai lá e finaliza. Só que para surpresa de todos, eles perdem a sua presa, que era um pequeno coelhinho demônio. Só que enquanto isso, o coelhinho correndo se depara com alguém. E quando ele olha pra cima, ele começa a tremer de medo. Só encarando a espada demoníaca. Enquanto o Seo-yeon só encara eles, correndo atrás daquele coelho. E ele se pergunta o que ele está olhando agora. E isso é apenas uma peça de crianças sendo chamada de batalha. E ele ouviu dizer que eles conquistaram um chefe de rank B recentemente, mas eles estão completamente abaixo da média. E por que diabos o Imperador do Trovão está numa guilda como essa? Só que ele lembra de quando ele perguntou pro nosso garoto. E ele perguntava como ele coletava os dados que podem ser feitos em qualquer lugar. E ele não entende porque ele escolheu uma guilda de rank C como essa. Só que o Taeyeon perguntava pra ele porque tinha que ser outra guilda. E ele não deve assumir que todos os autores são bons com palavras. E assim ele recebe a mensagem dizendo que o portal de rank S apareceu e ele deve se apressar e ajudar a associação. E ele fala que de qualquer forma, se ele estiver curioso, ele deve ver por si próprio o porquê ele está nessa guilda, a coletar dados para o seu trabalho. E agora voltando ao presente, o Yeon-sik tem a sua espada cortada ao meio. E ele fica muito puto e começa a chorar pela sua espada que ele chamava de Maria. E os outros dois começam a consolá-lo. E até mesmo o coelhinho que tá fugindo deles também o consola. Enquanto ele só pensa que ele é muito patético para ter esperado alguma coisa deles. E ainda assim, já que o Taeyeon pediu para que ele cuide bem da guilda, ele vai fazer isso. E ele vai até o líder e pergunta se eles têm tempo depois disso, falando para os três que agora eles irão fazer uma atualização. E assim os quatro vão em direção a meio que um shopping. E o Yeon-sik fala que então essa é uma loja de departamento de caçadores, que ele só ouviu falar. E ele fala que até mesmo tem uma estátua de um Imperador do Trovão bem no centro dela. E é o seu desejo de conhecer ele alguma vez na sua vida. O que surpreende muito o Seo-yeon, perguntando se ele não sabe. E o líder fala que não, pois originalmente ele nunca tinha falado pra eles quem ele era de verdade. E ele fala que a propósito, ele agradece ao Seo-yeon, falando que ele nunca soube que haveria fundos de apoio para quando a guilda escala. E além do mais, eles receberam 10 bilhões de wons. Mas o espada demônio diz pra ele não mencionar isso e só considerar um pagamento por aceitá-lo. Enquanto ele pensa que bem, realmente, não importa porque o Imperador do Trovão está nessa guilda. O que importa é que ele pode estar ao lado daquele monstro. E ele fala que então agora, eles vão dar uma olhada nas armas. Só que o Yeon-sik fala que ele ouviu o seu chamado e essa deve ser uma espada com um ego. E o Seung-gu diz que talvez ele deva mudar o seu estilo de luta, pegando uma espada gigantesca. E até o Seong fala que então isso é mais barato, pegando uma machadinha. E os três falam que então eles escolheram agora. Eles devem ir pagar. Só que o moleque fala pra eles colocarem tudo isso de volta no lugar. E os três perguntam como assim, enquanto eles se perguntam por onde ele começa. E dele fala que primeiro de tudo, o Yeon-sik, logicamente, não é como uma espada com ego, está em uma loja de departamentos. Enquanto ele fala que não, definitivamente, ele ouviu uma voz. E ele fala para o Seung-gu que não sabe o que aconteceu com ele, mas com sua força e a sua mobilidade, essa arma gigantesca matará todas as vantagens que ele tem. E também para o líder da guilda, ele pergunta se ele quer cortar madeira e não monstros. Mas o Yeon-sik diz que mesmo que não seja uma arma com ego, ele gosta muito dessa espada. E o líder fala que sim, isso é o suficiente para ele. E gastar mais dinheiro com armas não é necessariamente ficar mais forte. Só que o espada demônio fala que ele garante que, com esse tipo de pensamento, eles vão permanecer no rank C. E para um caçador, o talento é importante, mas o equipamento também precisa apoiá-lo. Só que o Seung-gu manda ele esperar. E fala que os dois ele não sabe, escolheu depois de muita consideração. E antes, quando ele estava conquistando o chefe do portal de rank B, quase tiveram problemas, porque faltava um poderoso golpe final. E então ele escolheu isso para complementar a sua falta de energia. E o Seo-yeon fala que agora que ele mencionou, ele pergunta como é que é possível em primeiro lugar. E com as habilidades que eles têm, matar um chefe de rank B deve ser quase impossível. E o Seung pergunta o que ele quer dizer, chamando ele de garoto. E ele fala que os dois são bem fortes. Só que o Seung fala que, pra ser honesto, é realmente difícil acreditar que eles realmente derrotaram um chefe de rank B. E o Seung fala que sim. E realmente ele ficou muito chocado na época. E em primeiro lugar, teria sido impossível sem o Taeyeon. Enquanto ele pensa que sim, ele tinha suas suspeitas. Mas eles estão realmente apenas fingindo ter conquistado aquela dungeon que o próprio Imperador do Trovão já tinha conquistado. E eles perguntam se eles pensam que pode ser o bando de sanguessugas sugando tudo ao lado do Taeyeon. Só que ele fala que não faz ideia do que o Imperador do Trovão está vendo nessas pessoas que são completamente patéticas. E se ele diz que vai escolher as armas certas para cada um deles, eles devem esperar. E o Seung pergunta por que ele está agindo daquele jeito. E o líder pergunta para eles se eles fizeram algo de errado. Só que nesse momento, aquele gordinho de antes vai entrando na loja e se depara com os três. E o Seung vai dizendo que ele não sabe exatamente que parte deixou ele com raiva. E aquela realmente foi uma expressão cruel. E enquanto eles conversam, aquele cara vai se aproximando e perguntando se então eles também
também estão ali. E ele pergunta como um bando de mendigos veio a essa loja de luxo. E os três reconhecem como Richard, o urso. E o líder só fala pros três saírem dali, porque não queria falar com esse doente. Mas aquele cara pergunta se ele já está saindo. E ele acha que um lugar como esse realmente não combina com eles. Só que o Insik diz que já faz um tempo. E aquele cara pergunta como é que ele tem estado. E daí ele fala que ele tem um básico de apego para seus amigos do passado. E ele realmente é amigável com as pessoas. E o Insik diz que ele já foi a pessoa que ele mais admirou. Mas ele pergunta como é que ele se tornou um pedaço de merda sem esperança como está agora. E o incidente da mudança de portal, ele ouviu tudo sobre aquilo. E ele se afastou, deixando seus membros de guilda para trás, para salvarem suas próprias vidas. E foram as pessoas que confiaram nele. E ele pergunta como é que ele se chama de líder da guilda, sendo um fracote como esse. E aquele cara com muita raiva parte pra cima dele chamando ele de bastardo. Só que nesse momento, o Sanseong para ele com a sua mão e fala que uma das coisas que ele mais se arrepende na sua vida era não ter acabado com a sua raça, pegando ele por cima do seu ombro e jogando contra o chão. E só manda ele sair de perto deles e nunca mais se dirigir a palavra aos seus membros da guilda, o que deixa aquele cara muito puto. Mas ele dá um sorrisinho, falando que ele ainda não entende a situação e ele ainda acha que ele está acima dele, mesmo que ele seja de rank C. E nesse momento, ele deveria estar se arrependendo agora, pois mexendo com ele é como mexer com um membro de guilda de rank B. A Xeonlina, com carinha de óculos se aproximando e perguntando o que ele tá fazendo com seu membro da guilda. E esse quatro olhos é o Choi Do-hon, o líder da guilda de rank B, Xeonlima. E agora, mais dentro da loja, aquele moleque vai testando as armas. E ele encara aquela espada, pensando que o comprimento dela parece perfeito. E o peso também é bem apropriado. Só que rapidamente, as suas anotações caem do seu bolso. E ele percebe que é o bloco de notas que o Taeyong deu pra ele. E assim ele começa a ler as coisas anotadas. E ele percebe que essa era a estratégia do esqueleto gigante. E então esse poderia ser o chefe de rank B que eles diziam ter derrotado. E em pensar que ele até mesmo escreveu a estratégia passo a passo. E finalmente, o seu pensamento estava correto. Essas pessoas estão se aproveitando do Imperador do Trovão. Só que para surpresa dele, lá tinha escrito que a sua estratégia foi um completo fracasso. E ele não considerou a força do Seong-gu e do Yeon-sik. E ele pensou que ele deveria intervir. Só que se ele começa a ler as anotações deles, onde falava que os dois iniciaram a estratégia novamente, com as suas próprias táticas novas. E assim começou. E primeiro, depois de distrair o chefe, os dois atacaram o núcleo ao mesmo tempo. E eles eventualmente, com seu próprio esforço, conseguiram finalizar um chefe de rank B. E ele se perguntava que tipo de coisas aconteceram a seguir. Ele está realmente ansioso por cada dia. E ele lendo aquilo, ele percebe que ele esteve memorizando corretamente todos os movimentos. E talvez ele tenha entendido mal. Só que assim ele começa a ouvir uma confusão lá atrás. E quando ele olha, ele vai ver o que aconteceu. E esse líder da guilda vai até o Massa Seong e derruba ele, perguntando como é que ele se atreve a insultar o seu membro da guilda mais novo. E ele pega o Seong pelo pescoço e pergunta se ele realmente se atreve a tocar num membro da sua guilda, como apenas um caçador rank C insignificante como ele é. E o líder da guilda diz que apenas houve um mal entendido. Só que um dos caras da loja vai até lá e pergunta o que é toda essa comoção. E esse cara percebe que ele é um gerente. E o gerente, suando, fala para o senhor Do-hon que mesmo que ele seja um VIP, esse tipo de perturbação é inaceitável. E esse Do-hon pensa que essa loja de departamento é operada pela Associação de Caçadores. E se as coisas saírem do controle, a associação vai se envolver. E o problema ficará mais complicado. E ele fala que pede desculpas. Mas isso foi iniciado por eles. Eles se atreveram a insultar os seus membros da guilda, que estavam apenas parados, comprando suas coisas. Só que uma associação que fala que não foi nada disso. Mas esse Do-hon pega o número do gerente e fala que se ele se lembra corretamente, ele acredita que o tratamento VIP também esteja incluído com a avaliação de desempenho. E entre aqueles lixos de rank C, ou ele, que é um VIP, ele sabe muito bem qual cliente é o mais importante. E ele confia que ele lidará com esse assunto com sabedoria. E dele com seu sorriso falso fala que então foi isso que aconteceu. E ele estava enganado por um momento. Mas o Seong-gu diz que foram eles que começaram. Eles não fizeram nada. E ele não viu o seu lado da história. E se ele realmente apenas vai ajudá-lo só porque são de rank mais alto. Mas o gerente diz que sente muito ao cliente. Mas se ele não cooperar, ele vai chamar a polícia dos caçadores. O que surpreende muito os três. E aquele gordinho fala que eles são os idiotas. E aquele Do-hon diz que eles deveriam saber o seu lugar. Só que pra surpresa de todos, alguém vai se aproximando e fala que entende a situação. E então, se a sua classificação é mais baixa, ele deveria apenas aceitar o tratamento injusto. E então é assim que funciona. Mas ele lamenta dizer que eles não são de rank C, o que surpreende muito os três. E aquele Do-hon pergunta do que ele tá falando, mas aquele urso fala que não é isso. E eles definitivamente são de rank C. E ele pega o número do garoto e pergunta por que ele tá aparecendo do nada para falar besteiras. Só que o So-yeon só pega no pulso dele e começa a apertar, falando que ele descobrirá em breve se é mentira ou não. E deve só ficar parado. E aquele cara percebe que ele é muito forte. E daí o moleque pergunta para o gerente se ele poderia verificar as informações da sua guilda. E ele fala que sim imediatamente. Mas o Sanseong interrompe eles e fala que eles são de rank C. E ele pede desculpas por perturbar. E eles vão tomar cuidado da próxima vez. E vão sair agora. Mas o espada demônico encara ele bem preocupado. E se pergunta o que ele tá fazendo. E ele fala que o líder da guilda não pode falar isso. E ele não precisa aturar esse tipo de bobagem. E ele só estava tentando ajudar. Mas o Sanseong diz que se ele ajudar, isso será facilmente resolvido. Mas ele é um rank S e não eles. E é claro que, como no caso do Taeyong, eles podem ajudar os outros para o crescimento mútuo. Mas pelo menos ele não quer ficar se gabando de algo que não é seu. E ele não quer fazer uma coisa tão patética como essa. O que surpreende muito o garoto. Enquanto ele fica pensando que ele realmente entendeu mal essas pessoas. E o líder da guilda só diz pra eles irem agora. E o moleque pensa que ele era o único que não conseguia ver diretamente, só porque ele estava obcecado pelos rankings mais altos. E daquele Do-hon muito puto, chama pelo líder da guilda e pergunta se ele não ouviu para ele se mandar dali. E se ele realmente não sair agora, ele vai ter que mostrar pra ele o que é força de verdade.
verdade. Só que o espada demônio fica com muita raiva e simplesmente joga ele no chão e fala que ele foi longe demais e não vai deixá-lo mais ir, o que surpreende muito aquele cara. Só que o líder da guilda manda ele parar com isso. Mas o Son-On fala que qualquer um que tentar ameaçar o líder da sua guilda na sua frente deve aceitar ser subjugado. E ele pergunta se tudo bem ajudá-lo até esse ponto. E o líder da guilda não sabe o que falar. Só que aquele urso lá atrás pega a sua faca e fala que ele é um bastardo e vai matar todos eles. Só que para sua surpresa, o líder da guilda toma a frente e pergunta pra onde ele tá indo agora. E se ele é realmente um covarde. E parece que eles realmente precisaram da ajuda um do outro. E aquele urso chama pelo gerente e pergunta o que ele tá fazendo e se ele não vai lidar com esses caras. E manda ele chamar a polícia agora. Mas para o choque do gerente, ele reconhece aquele cara e pergunta se ele está bem. Enquanto o urso fala que não está bem e aqueles mendigos devem ir embora rapidamente. Só que para o choque dele, ele não falou com ele. E simplesmente ele se curva e pede desculpas por não ter reconhecido ele antes. O espada demônio. O que surpreende muito aqueles dois caras, se perguntando como assim. E o Son-On só diz que está tudo bem e ele não se importa. Mas em vez disso, ele pede que, por favor, ele cuide desse lixo. E ele só fala que agora eles irão embora. Mas aquele Do-Hon só se ajoelha e pede desculpas pela inconveniência à espada demoníaca. Só que ele nem liga para eles. Eles só vão caminhando juntos, em direção à saída, enquanto encara a estátua do Taion. E ainda se pergunta por que o Imperador do Trovão está nessa guilda. Pois sinceramente, ele ainda não tem certeza. Mas uma coisa é certa, parece que esse lugar é realmente interessante. E esse Yosik fala que a espada que ele escolheu mais cedo era realmente uma espada com ego. Mas o Sasori pergunta até quando ele vai ficar falando besteiras. Isso manda ele se apressar a ir embora agora. Ele fica bem tristinho falando que era espada com ego, falando que nunca se sabe, elas podem ser encontradas em qualquer lugar. E assim o Son-On só vai rindo daquela palhaçada. E agora, alguns dias depois, um motoqueiro passa pela guilda, entregam num pacote. E ele abre a porta e pergunta de quem é esse pacote. E se a arma que ele comprou já chegou. Mas ele percebe que é uma carta e se pergunta o que é isso. Só que assim que ele abre a carta, ele começa a ler e fica completamente chocado, se perguntando que diabos é aquilo. E agora o nosso garoto tá recebendo seu feedback do seu agente, falando que a sua escrita se tornou visivelmente mais interessante. E o nosso garoto envergonhado só agradece ele. Mas o seu agente falava que agora, se eles garantirem o material manuscrito suficiente para os próximos episódios, ele pergunta se eles poderão ser capazes de almejar o próximo passo. E o nosso garoto perguntava como assim próximo passo. E aquele cara fala que ele quer dizer a revisão de lançamento. O que surpreende muito o nosso garoto, perguntando como assim lançamento. E aquele cara fala que sim. E já que é realmente uma plataforma que faz revisão, eles terão que ver os resultados dela. Mas a avaliação interna dentro da empresa já é bastante positiva. E nosso garoto fala que entende e vai continuar escrevendo. E o agente fala que sim. E só pede pra ele aguentar um pouco mais. E depois que ele desliga o telefone, ele fica muito animado, pensando que vai conseguir. E ele finalmente conseguiu. E a sua escrita passou nos testes. E é claro, é apenas uma revisão. Mas ainda assim, ainda é algo surpreendente. E ele não vê a hora de ela ter o seu lançamento. E assim, ele vai começando a escrever dia e noite sem parar. Só que para o choque dele, ele não consegue escrever mais nada. E não vem mais nenhuma ideia à sua mente. E ele fica muito perdido. Enquanto pensa que ele usou todos os eventos recentes da sua guilda e não sobrou nenhum material interessante para o próximo episódio. E seria bom se algum tipo de incidente acontecesse para que ele possa escrever sobre isso. Só que longe dali, na Associação de Caçadores, o presidente fala que isso está deixando ele louco. E em pensar que já é hora do banquete maluco, chegou mais cedo do que ele esperava. E assim é dito que na República da Coreia, os top 10 vão ao banquete de guilda. E um evento no mundo dos caçadores, que acontece a cada 2 anos, onde as 10 principais guildas se encontram para uma troca mútua. Só que, no entanto, hoje em dia, não apenas o propósito ideal foi esquecido, mas eles se tornaram ocupados com lutas de poder e mantendo um ao outro sob controle. E ela se tornou basicamente um campo de batalha que faz uma zombaria ao nome de banquete. E ele pensa que já que mediar e limpar aquele campo de batalha é o seu trabalho, só de pensar nisso faz a sua gastrite atacar. E ele não entende o porquê a associação teria que organizar um banquete como esse em primeiro lugar. Afinal, aqueles que reinam no centro do banquete dessa vez, obviamente serão as 4 grandes guildas novamente. E embora a guilda liderada pela potência emergente, a Wama, ainda não tenha aparecido, tendo que estar no topo do mundo dos caçadores da Coreia por décadas, mas não é o suficiente para superar a reputação das 4 grandes guildas. E sempre os mesmos dos mesmos, os mesmos rostos e as mesmas classes se repetindo. E como alguém poderia achar isso interessante, só que para o choque dele, ele percebe algo estranho. E se ele dá um sorrisinho e pensa que talvez esse ano seja um pouco interessante de fato. E se ele falar para o secretário se apressar e começar os preparativos para o banquete, e o secretário pergunta o que aconteceu. E obviamente, ele odeia esse banquete, mas o presidente diz que ele tem uma sensação de que esse banquete será diferente, pois no banquete, a guilda do Ma Saseong foi convidada. E agora em outro prédio, aquele filhote diz que já passou muito tempo, e outro cara em outro prédio fala que ele estava se perguntando o porquê eles estavam fazendo isso de qualquer maneira. Mas isso é bom. Em outro lugar, um careca fala que é hora de ver esses rostos nojentos novamente. E em um lugar mais longe ainda, um cabeludinho fala que nesse banquete, ele espera que haja alguém para testar a sua nova espada. E no meio das ruas, uma garota só fala que é uma merda, pois ela odeia esse banquete. E também quem recebeu esse convite foi a guilda do nosso garoto. E o Sig pergunta se realmente eles devem ir para aquele famoso banquete. Mas o Sr. Gu diz que eles foram chamados. E além disso, eles estão em 6º lugar na Coreia. Enquanto o Masa Seong se pergunta como as coisas ficaram tão grandes assim. E ele é apenas um caçador de rank C. E como ele poderia pisar naquele lugar. Mas o Sr. Gu diz que então o seu Masa Seong estará jantando ao lado dos líderes da guilda de rank S. E o velho fica pensando nisso, pensando que eles usarão ele como jantar, pois ele é apenas um rank Czinho de merda. E ele deve apenas pagar o preço por rastejar pra fora, sem saber onde é a sua casa. E ele
simplesmente desmaia pensando nisso. E os outros dois lá atrás só encaram aquela cena. Enquanto a espada demoníaca fala que nunca é um dia tranquilo nesse lugar. E o nosso garoto pede pra ele contar pra ele sobre isso. E o Sonhon fala que de qualquer forma, isso ainda é ótimo. E ele pode conseguir um bom material pra sua história se eles forem a esse banquete. E pensando bem, o Imperador do Trovão já participou antes. E já faz o tempo desde a última vez que ele foi pra lá. Só que o nosso garoto encara ele com essa cara. E só fala que com certeza ele não vai. E assim, a história volta alguns anos no passado. Com o pessoal falando que então, aquele é o Imperador do Trovão. E pensar que ele conquistou os portais de classe SSS. E foi uma conquista digna de se chamar de herói. E eles falam que é isso mesmo. E ter realizado algo grandioso assim, em uma idade de ensino médio, é realmente magnífico. E hoje em dia, ele está agrupado com os caçadores rank lendário. E em breve, ele se tornará o caçador mais forte do mundo. Enquanto o nosso garoto só estava muito entediado, se perguntando o que essas coisas significavam. E o que há de tão bom com tanto alvoroço assim. Pois no meio de tudo isso, ele estava muito entediado. E ele só fala que de qualquer forma ele não vai. Mas o Soihon pergunta se é sério. E o líder da guilda fala que então ele também não vai. Mas ele se levanta e começa a risada. E pergunta como assim ele não vai ao banquete. E pergunta por que a sua guilda se tornou de rank S recentemente. E por causa de quem eles estão numa posição muito alta das guildas de rank S. E de quem foi a culpa. E por que eles deveriam ir pra lá sem os dois. E ele fala que os dois com certeza devem participar do banquete. Com essa cara muito assustadora. Falando que agora ele quer perguntar mais uma vez se eles realmente não vão. E os dois com muito medo falam que sim, eles com certeza irão pra lá. E depois de se acalmar um pouco, ele fala que sim. Essa é uma boa resposta. Enquanto nosso garoto pensa que ele odeia muito participar desse lugar, mas não tem o que fazer. Já que chegou a isso, ele deveria encontrar algum material para sua escrita lá dentro. E no dia do banquete, o presidente vai cumprimentando os outros, falando que estão ansiosos para trabalhar com ele esse ano. E o Querião Lado fala que sim, enquanto ele pensa que todas as guildas de classificação alta já entraram. E tudo que resta são as guildas de rank S, com várias câmeras apontadas para eles. Eles começam a entrar. E a primeira guilda de rank S a chegar é a Paternum, a segunda no ranking, e depois a Gurion, quarta no ranking. E após ela, a Mojoki, a terceira no ranking. E a próxima é a Non-Target, de quinto no ranking. E os repórteres percebem que as grandes guildas chegaram. E as quatro grandes guildas definitivamente têm uma atmosfera diferente. Só que o prestígio da Non-Target aumentou recentemente, graças a Wangna, e a sua posição parece ter sido solidificada. E também quem vai entrando é a guilda do velhote, a guilda Surumon, que é completamente esmagadora, classificada em primeira no ranking, com 4 rank S's. E os repórteres dizem que ter 4 rank S's é realmente incrível. E não é à toa que eles são chamados de rei do mundo dos caçadores coreanos. Só que para surpresa de todo mundo, uma nova guilda vai entrando. E o líder da guilda, chamado Yoshiki, entra rapidamente e parar de desfilar. Enquanto lá atrás, o espada demoníaca e o nosso garoto vão entrando juntos também. E o Yoshiki fala que além disso, o personagem principal deve chegar tarde. E eles deveriam fazer a sua entrada triunfal. Só que para o choque do líder da guilda, assim que ele olha, tem vários repórteres e outros caçadores olhando para eles. E eles perguntam se eles estão atrasados tanto assim. E o Seongu fala que parece que sim. Eles não podem realmente estar olhando porque eles são os personagens principais. E lá em cima, dois velhotes conversam, que já faz um tempo desde que ele viu um espetáculo tão divertido. E eles perguntam se realmente essa é uma nova guilda de rank S. Eles são realmente corajosos ou apenas imprudentes. E a Surumon tem sido um potencial indiscutível, mantendo o primeiro lugar por 50 anos. E o seu orgulho é naturalmente imenso. E um evento oficial, especialmente esse banquete realizado a cada 2 anos, para entrar por último, superando a Surumon, estando no centro das atenções, eles realmente são alguma coisa. Só que o velhote só encara eles, dando um sorrisinho. E os dois se perguntam por que aquele velho está rindo pra eles. Mas quando eles percebem, eles não entendem por que aquele velhote está rindo. E ele pode ter ficado maluco com a idade, mas ele com certeza não toleraria isso. E eles percebem-se então, é para a espada demoníaca. E aquele cabeludinho percebe que então é isso. E cada caçador de classificação pode mudar o equilíbrio de poder. E ele é um ativo muito valioso, especialmente o espada demoníaca, um gênio que alcançou um rank S em apenas 2 anos. E ele é o tipo de talento que todos querem recrutar. E ele sabe que ele rejeitou as ofertas de todas as guildas. Mas essa é apenas a posição oficial dele. E se houver alguma conexão pessoal entre os dois, o plano deles pode dar errado. E o velho vai encarando eles e pensando que inesperadamente vir para um lugar como esse é muito desconfortável para ele. E lá em cima, aquele cabeludinho com a espada, pensa que então, aquela espada demoníaca, ele pode ser um gênio, mas parece que ele ainda não quebrou a parede. E ele parece o suficiente para cruzar as espadas. Só que o garoto logo atrás chama o seu mestre e lhe pergunta o que foi. E aquele cara pergunta quem diabos é aquela pessoa. E o mestre dele diz que é apenas uma espada demoníaca. E certamente, ele é esmagador pela idade dele, mas ainda não chega aos seus pés. Só que o moleque fala que não tá falando dele, mas sim do cara ao seu lado. E com ele tremendo, ele fala que aquela pessoa, ele pode sentir um poder avassalador vindo dele. E mesmo que todos os presentes o ataquem de uma vez, ele tem um poder que não pode ser vencido por nenhum deles juntos. E se o nosso garoto é realmente tão forte e absurdo assim, você terá que ver na próxima parte desse vídeo. E pra isso, claro, vamos deixar 4.000 likes nesse vídeo. E também se inscreve no canal para batermos a nossa nova meta de 110.000 inscritos. E hypa muito esse vídeo pra talvez chegarmos no top 100, o que seria sensacional. E faça parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. Então, mais é isso, gente. Fico por aqui, te espero no próximo vídeo. Tchau!